Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 371. Astoria deu uma risadinha travessa. Parece-me mais um harém do que um caso de amor secreto. Foi só isso. A conversa, que oscilava entre apostas meio sérias e piadas descaradas, descambou para um terreno perigoso. Tracy quase se engasgou com o suco de abóbora, enquanto Pansy soltou um resmungo alto e nada feminino. Daphne suspirou, pousando o garfo com uma paciência exagerada. Astoria, não comece. Mas eu nem disse nada ainda, disse Astoria inocentemente, piscando cílios. Só estou apontando o óbvio. Harry tem todas essas garotas orbitando ao seu redor. Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal. Até as garotas de Belch Batons estão de olho nele. É lógico supor que ele esteja colecionando admiradoras. Susan ergueu uma sobrancelha. E onde exatamente você se encaixa nessa grande teoria? Astoria deu de ombros com um sorriso irônico. Claramente faço parte disso. Tracy limpou a boca, ainda rindo. Certo, então se é um harém, quem está no topo? Obviamente, Daphne, disse Pansy imediatamente. Ela é a rainha de gelo da Sonserina. Candidata perfeita. Daphne lançou-lhe um olhar inexpressivo. Você sabe que eu posso te amaldiçoar, não é? Ah, com certeza, disse Pansy alegremente. É por isso que você se encaixaria perfeitamente no papel. Ginny inclinou-se para a frente. Espere. Se Daphne é a principal, então o que isso faz de nós? Astoria tocou o queixo com a mão. Bem, vejamos. Tracy é a melhor amiga de infância que secretamente tem uma queda por alguém, mas se recusa a admitir. Hermione é a intelectual que está ocupada demais resolvendo mistérios para perceber que está em um romance. Luna é a excêntrica imprevisível que ninguém vê chegar, mas que de alguma forma vence no final. Pansy é a tsundere impetuosa que prefere azarar Harry a se declarar. Susan é aquela que age como se estivesse acima de tudo, mas secretamente aprecia o caos. Hermione suspirou, apertando a ponte do nariz. Isso é ridículo. Luna, por outro lado, parecia genuinamente intrigada. Então, quem Harry escolhe no final? Astoria sorriu. Reviravolta na trama. Ele se casa com todas elas e forma o primeiro harém mágico legalmente reconhecido. A mesa mergulhou num caos absoluto. Pansy praticamente chorava de rir. Gina deu um tapa no braço de Astoria e Tracy declarou dramaticamente que se recusava a fazer parte de qualquer coleção aprovada por Potter. Do outro lado da mesa, os meninos observavam com diferentes graus de divertimento. Blythe deu um sorriso irônico. Acho que falo por todos quando digo que esta conversa é ao mesmo tempo horrível e fascinante. Theodore balançou a cabeça. Mais assustador, sinceramente. Draco, que estava ouvindo em silêncio, de repente se inclinou para a frente, sorrindo de forma irônica para Harry. Então, Potter, gostaria de comentar sobre seu suposto harém? Harry nem sequer levantou os olhos do prato. Invoco a sexta emenda. Houve uma breve pausa antes de Neville perguntar, hesitante. Qual é a sexta? Harry sorriu e bateu na mão de Astoria. Lady Gipp da transfiguração elemental, exceção oculta, sexta regra. Ninguém pode transfigurar um harém para a existência, a menos que seja Harry Potter. A mesa explodiu em gargalhadas. Tracy bufou na bebida, quase se engasgando de novo, enquanto Daphne apenas balançou a cabeça com um sorriso irônico. Pansy recostou-se de braços cruzados. Isso parece invenção. Harry pegou uma torrada, parecendo completamente despreocupado. Isso não significa que esteja errado. Fred e George, como sempre, levaram a brincadeira adiante. Ei, Potter, gritou Fred, batendo palmas. Acha que poderia nos ensinar essa? Parece útil. George assentiu solenemente. Para fins acadêmicos, é claro. Ginny revirou os olhos. Vocês duas não precisam de um harém. Já compartilham um único neurônio. Que grosseria. Fred levou a mão ao peito. Temos pelo menos dois. Discutível, murmurou Daphne tomando um gole de chá. Luna sorriu radiante para Harry. Eu adoraria fazer parte do seu harém, Harry. Harry engasgou com o pão, tossindo enquanto pegava seu suco de abóbora. Obrigado, Luna. Você seria minha imperatriz. Tracy gemeu, recostando-se no banco. Você leva essa coisa de Imperador Potter muito a sério. Nott bufou, balançando a cabeça. Muito sério. Já o chamaram de coisas piores. Pelo menos essa é divertida. Harry deu um sorriso irônico. Não é minha culpa. O título me foi concedido. Eu simplesmente sou naturalmente incrível. Daphne revirou os olhos, mas um leve sorriso irônico surgiu em seus lábios. Incrível em quê? Em fazer inimigos? Em frustrar as expectativas dos professores? Ou em encontrar novas e criativas maneiras de quebrar as regras da escola? Todas as opções acima, disse Blythe, olhando para a última torrada no prato do imperador. Pansy bufou. Sinceramente não entendo por que as pessoas ainda esperam que ele jogue limpo. Ele é o Harry Potter. Ou ele está burlando as regras ou inventando-as conforme a situação. Hannah deu um sorriso irônico, cutucando Susan com o cotovelo. Por que não estou ouvindo nenhuma de vocês se opor à ideia do harém? Quer dizer, Susan já foi longe demais? Susan ficou vermelha, pegou um pãozinho e atirou em Hannah, que desviou rindo. Cala a boca, Hannah. Você não é melhor. Eu? Hannah exclamou dramaticamente. Sou uma jovem respeitável. Pansy sorriu. Uma jovem respeitável e apaixonada. O grupo riu e a piada ganhou vida própria. Gina se virou para Harry, erguendo uma sobrancelha. Por que você nunca diz nada? Você gosta demais disso. Harry deu uma risadinha, recostando-se com as mãos erguidas em fingida inocência. O que tenho a dizer? Vocês são todas moças encantadoras e lindas. O que mais este imperador poderia desejar? Isso só piorou as coisas. A mesa explodiu em mais risadas, e Tracy se jogou dramaticamente contra o banco. Merlin, ele está aceitando agora. Estamos perdidos. Astoria deu um sorriso irônico, apoiando o queixo na mão. Então você admite que está construindo um harém? Harry pegou seu cálice e tomou um gole lento de suco de abóbora. Estou apenas constatando fatos.
Pansy balançou a cabeça, claramente divertida. E, no entanto, ele é solteiro. Fred inclinou-se para a frente, sorrindo. Podemos resolver isso. George assentiu com a cabeça. Um torneio tão grande assim? Aposto que as garotas de Belch Batons já estão planejando como fisgar a campeã de ouro de Hogwarts. Daphne revirou os olhos. Ah, por favor. Como se Harry fosse se apaixonar por alguém só porque ela piscou para ele. Tracy deu uma risadinha. Não, mas se o desafiassem para um duelo primeiro, ele poderia considerar. Susan balançou a cabeça com um sorriso irônico. Na verdade, é justo. A conversa mudou de rumo à medida que os pratos se reabasteciam, e o aroma aconchegante de carne assada e pão fresco invadiu o salão principal. Apesar do início caótico da noite, as coisas haviam se normalizado. Ou pelo menos, tão normalmente quanto podiam ficar quando Harry e seus amigos estavam envolvidos. Do outro lado da mesa, Blythe bateu o garfo no prato. Brincadeiras à parte, qual é o plano real para este torneio, Potter? Você tem 2 vagas, o que significa o dobro de problemas. Harry terminou de mastigar antes de responder. A primeira tarefa é daqui a 3 semanas. Ainda não faço ideia do que seja. Theodore inclinou a cabeça. Acha que vão te obrigar a fazer isso 2 vezes? Eles não sabem o que fazer comigo, disse Harry. Provavelmente vão esperar até o último minuto e depois fingir que tinham um plano desde o início. Daphne deu um sorriso irônico. Parece com todos os adultos desta escola. Draco inclinou-se para frente com os braços cruzados. Então, qual é a sua estratégia? Entrar no jogo e esperar que eles cometam um deslize? Harry deu de ombros. Não vou ficar sentado esperando que alguém resolva isso. Seja lá o que for que me apresentem, eu lidarei com isso. Fred sorriu. É isso aí. Ginny revirou os olhos. Vocês agem como se ele estivesse lutando contra dragões. Harry deu uma risadinha. Ele já sabia que a primeira tarefa envolvia dragões, mas guardou para si. Não havia motivo para causar pânico. Que eles se divertissem com suas teorias por enquanto. Do outro lado da mesa, Tracy ainda sorria com ar de superioridade. Não duvido nada que eles façam isso. O que vem a seguir? Uma mantícora? Talvez uma quimera? Algo igualmente suicida, conhecendo o modo como esta escola funciona. Seja lá o que for, disse Blythe, servindo-se de uma bebida, Potter tem que fazer 2 vezes. Só isso já faz valer a pena assistir. Draco recostou-se na cadeira com os braços cruzados. A menos que ele descubra como fazer com que suas 2 inscrições funcionem a seu favor. O que, sejamos honestos, se alguém sabe como burlar as regras, é Potter. Verdade, ponderou Daphne. E como Hogwarts só tem um campeão, tecnicamente falando, os professores nem precisam fingir que se importam com os outros. Harry tomou um gole de seu suco de abóbora. Ótimo. Menos concorrência. Isso provocou algumas risadas. Até Hermione, que estivera com uma expressão exasperada durante toda a conversa, suspirou e balançou a cabeça. Sabe, isso deveria ser mais preocupante. Nem sabemos o que eles vão inventar para você. Seja o que for, eu resolvo. Ginny revirou os olhos. E você nos chama de confiantes demais. Fred e George sorriram. Potter conquistou o direito de estar confiante demais. Capítulo 372. Na manhã seguinte, o salão principal estava mais barulhento que o normal. Os alunos se reuniam em grupos, alguns cochichando, outros boquiabertos com os jornais em suas mãos. O profeta diário havia chegado e, em vez da esperada campanha difamatória contra Harry, a manchete era algo que ninguém poderia ter previsto. O menino que lutou contra o destino, Harry Potter, o campeão irreverente. Na mesa da Sonserina, Tracy já estava lendo em voz alta, com a voz carregada de incredulidade. Forçado a participar de um torneio no qual nunca se inscreveu, preso por uma magia que ninguém conseguia desfazer. O campeão mais jovem de Hogwarts não tem escolha a não ser competir em uma das competições mágicas mais perigosas da história. Mesmo diante da injustiça das circunstâncias, o jovem Harry Potter se mantém firme, encarando o desconhecido com uma resiliência que desafia as expectativas. Que tipo de escola permite que isso aconteça? Que tipo de ministério se recusa a intervir? Ela baixou o jornal, olhando para Harry como se ele tivesse repentinamente crescido uma segunda cabeça. Muito bem. Que diabos você fez com ela? Do outro lado da rua, Daphne lia rapidamente seu próprio exemplar com a testa franzida. Isso não faz sentido. Rita Skeeter não escreve artigos elogiosos. Ela não defende as pessoas. Blythe arrancou um jornal das mãos de uma caloura, ignorando seus protestos, e folheou-o. Ela dedica uma coluna inteira a falar sobre como vocês são alvos. Desde a infância e agora estão sendo forçados a participar deste torneio enquanto os supostos líderes do nosso mundo não fazem nada. Ele soltou um suspiro profundo, balançando a cabeça. Isso não é apenas positivo. Isso é propaganda de guerra. Os gêmeos olharam para Harry com um sorriso. Poção do amor? Harry pegou o papel de Blythe, jogou de volta para o aluno do primeiro ano de quem fora roubado e então se virou para os gêmeos. Por favor, tem que ser, insistiu George, virando o jornal e lendo o artigo novamente. Rita Skeeter não escreve coisas positivas. Com certeza está drogada, concordou Fred. Ou talvez esteja sob o efeito da maldição Imperius. Ou Harry finalmente a destruiu, sugeriu Tracy. Não duvidaria disso. O Harry é assustador quando quer, disse Daphne, tomando um gole de chá como se não estivesse casualmente chamando o amigo de assustador. Luna dobrou o jornal cuidadosamente e o colocou de lado. Seja gentil com o meu imperador do harém. Ele não faria nenhuma dessas coisas. Astoria deu uma risadinha, inclinando a cabeça na direção de Harry. Verdade. Ele está muito ocupado administrando seu harém. A mesa irrompeu em gargalhadas. Harry rasgou uma torrada ao meio e jogou um pedaço em Astoria, que a apanhou sem esforço. Vocês têm tempo livre demais. Pelo contrário, disse Blythe, folheando preguiçosamente o profeta. Estamos simplesmente interessados em seus assuntos pessoais.
Não é todo dia que alguém é rotulado como um herói trágico e injustiçado. Desde que Rita Skeeter escreveu aquilo, Hermione murmurou, olhando para o artigo novamente. Aquela mulher nunca escreveu nada remotamente simpático na vida. Ela deve estar querendo alguma coisa. Ou ela finalmente criou uma consciência, disse Neville, otimista. Gina zombou. Certo. Snape é secretamente um raio de sol alegre. Fred inclinou-se para a frente, lendo mais um pouco. Escute isto. Apesar de sua participação involuntária, Harry Potter demonstrou uma compostura notável diante da injustiça. Enquanto o Ministério permanece suspeitosamente em silêncio sobre esta flagrante violação da integridade do torneio. George assobiou. Caramba, ela está mesmo insistindo nesse ângulo. Daphne cantarolou, batucando os dedos na mesa. Isso é calculado. Ela não está apenas sendo gentil. Ela está armando alguma coisa. Harry deu uma risadinha enquanto acariciava a cabeça de Luna. Acabei de descobrir algo que poderia mandá-la para Azkaban por um bom tempo, então agora ela está se comportando bem. Não precisa se preocupar muito. Do outro lado da mesa, Daphne ergueu uma sobrancelha. Ela está tentando te bajular? Parece que sim. Harry pegou uma fatia de torrada e deu uma mordida. Tracy inclinou-se para frente, sorrindo. Muito bem, conte tudo. O que você sabe sobre ela? Harry olhou para ela, depois para os outros, todos claramente esperando uma resposta. Ele se inclinou um pouco para frente e os demais o seguiram. É um segredo. Tracy revirou os olhos. Ah, qual é, Potter? Você não pode simplesmente deixar isso para lá e esperar que a gente siga em frente. Harry deu um sorriso irônico, pegou seu cálice e tomou um gole. Claro que posso. Daphne lançou-lhe um olhar inexpressivo. Você provavelmente a ameaçou, não foi? Eu? Harry pousou o cálice. Ameaçar um jornalista tão estimado como o Profeta Diário? Jamais faria isso. Blythe bufou. Isso não é uma negação. Do outro lado da mesa, Fred sorriu. Então, o que você fez, Potter? Suborno? Chantagem? Feitiço? George assentiu com ar sábio. Os três? Por favor, disse Harry, pegando uma fatia de torrada. Eu tenho padrões. Astoria, que estava mordiscando silenciosamente um pedaço de fruta, inclinou a cabeça. Então, o que exatamente Skeeter acha que vai acontecer se ela escrever algo ruim sobre você? Essa é a parte divertida, disse Harry, com um sorriso irônico. Ela não sabe, mas é inteligente o suficiente para ficar com medo mesmo assim. Houve uma breve pausa antes de Pansy soltar uma risadinha. Merlin, Potter, você é assustador. Luna cantarolou pensativa. Ah, provavelmente é algo terrível. Mas só se ela fizer alguma besteira. Exatamente, disse Harry, apontando para ela com o garfo. O resto de novembro passou voando. Mode ainda obrigava todos a praticarem a resistência à maldição Impérios, mas suas lições haviam se tornado inúteis. Graças ao treinamento de Harry, todos no clube de duelos haviam dominado o feitiço de proteção, tornando os esforços de Mode um completo fracasso. Mode, porém, parecia não se importar. Pelo contrário, ele parecia mais irritado do que o normal. Como se não gostasse de ver um bando de alunos ignorando uma maldição com a qual a maioria dos adultos tinha dificuldades. Enquanto isso, as aulas de transfiguração se concentravam em feitiços de invocação. McGonagall treinava a turma incansavelmente, certificando-se de que conseguissem invocar objetos a diferentes distâncias e até mesmo através de pequenos obstáculos. Não era particularmente difícil, mas ela só ficava satisfeita se a execução fosse perfeita. Harry, já familiarizado com o feitiço, passava a maior parte das aulas ajudando os outros. Tornou-se comum para Harry auxiliar os professores nas aulas. A primeira visita a Hogsmeade do ano foi um alívio bem-vindo. As lojas de sempre, Zoncos, Dedos de Mel e 3 Vassouras, estavam lotadas de estudantes ansiosos para gastar sua mesada. Harry e seus amigos passearam pelas lojas, evitando os lugares mais cheios. Pararam na loja do escrivão para comprar novas penas e depois foram até a Gladrags, onde Tracy convenceu Harry a comprar uma nova capa de inverno com a desculpa de que a antiga era absolutamente trágica. 2 dias depois, Hagrid, com seu coração enorme, arrastou Harry consigo num desvio que deveria ser completamente acidental em direção ao recinto dos dragões. Os professores não podiam revelar nada sobre as tarefas do torneio, mas Hagrid claramente achava que essa regra era opcional quando se tratava de Harry. E embora Harry já soubesse sobre os dragões, graças aos seus próprios preparativos, ele não ia estragar o momento para Hagrid. Eles caminharam penosamente pela floresta proibida sob a proteção da escuridão. Hagrid cantarolando para si mesmo como se não estivesse levando Harry direto para um ninho de máquinas de matar cuspindo fogo. O enorme meio-gigante lançou-lhe um sorriso cúmplice, seus olhos pequenos brilhando de excitação. Tenho uma surpresa e tanto para você, Harry, disse Hagrid, afastando um galho grosso. Só uma coisinha que achei que você deveria ver. Harry manteve uma expressão cuidadosamente neutra. Sim? O que é isso? Hagrid caminhava com passos firmes pela vegetação rasteira, guiando Harry para o interior da floresta proibida. O chão estava úmido e as árvores se erguiam imponentes, com seus galhos retorcidos apontando para o céu noturno. De vez em quando, um rugido distante ecoava entre as árvores, mas Hagrid agia como se não tivesse ouvido nada. Então, como se tivesse tido uma grande ideia, ele parou em frente a um carvalho frondoso. Sua casca estava marcada por uma cicatriz grosseira, obviamente recente, com bordas ásperas e irregulares. Hagrid deu um tapinha nela, parecendo excessivamente satisfeito consigo mesmo. Olha só isso, Harry. Uma cicatriz realmente misteriosa na árvore. Um pouco estranho, não é?
Harry olhou para aquilo, sem se impressionar. As habilidades de entalhe de Hagrid eram tão sutis quanto as de um trasgo em uma casa de chá. Ele claramente havia talhado a casca às pressas, e a cicatriz parecia mais com alguém tendo usado uma faca cega. Certo, disse Harry. Muito misterioso. Hagrid assentiu com entusiasmo e, como se só agora tivesse percebido os rugidos distantes dos dragões, virou a cabeça na direção dos sons. Caramba, o que é isso? Ele levou uma mão enorme à orelha, exagerando tanto na atuação que até um aluno do primeiro ano perceberia. Harry suspirou, mas concordou. Não sei, disse ele, dando um passo à frente. Vamos dar uma olhada. Eles se dirigiram para uma clareira onde uma série de cercados enormes havia sido erguida, com tochas tremeluzindo ao redor do perímetro. Sombras se moviam além das barreiras, grandes e inquietas, e outro rugido sacudiu as árvores. O chão tremeu quando uma das criaturas se moveu, correntes tilintando contra o metal. Hagrid sorriu como uma criança na manhã de Natal. Eles são demais, não são? Harry deixou seu olhar percorrer a cena. Bruxos com grossas vestimentas de proteção estavam posicionados ao redor, alguns carregando longas varas com runas brilhando fracamente nas pontas. Outros atiravam grandes pedaços de carne nos recintos, mantendo uma distância segura enquanto os dragões abocanhavam a comida. As criaturas eram enormes, escamas reluzindo à luz da fogueira, asas se contraindo enquanto testavam suas amarras. Rabo de córneo húngaro, focinho curto sueco, bola de fogo chinesa, verde galês comum. Harry deu um passo à frente, inclinando ligeiramente a cabeça. Então, dragões. Hagrid coçou a barba, com os olhos arregalados em uma confusão exagerada. Não sei por que eles estão aqui, disse ele, como se os cercados enormes, as correntes e o grupo de bruxos tentando desesperadamente não se queimarem fossem de alguma forma sutis. Só me deparei com eles por acaso. Harry nem se deu ao trabalho de responder. Apenas lançou um olhar para Hagrid, um olhar que claramente dizia, sério? Hagrid, coitado, manteve a farsa por uns 5 segundos antes de ceder. Tudo bem, murmurou baixando a voz como se os dragões pudessem ouvir. Eles são para algo importante. Obviamente, disse Harry, sem insistir no assunto. Capítulo 373. As arquibancadas ao redor da arena improvisada estavam lotadas de estudantes, professores e alguns funcionários do ministério. A multidão vibrava de entusiasmo, uma mistura caótica de expectativa e curiosidade mórbida. Bolões de apostas surgiram da noite para o dia, e Fred e George os administravam como apostadores experientes, aceitando apostas em tudo, desde quem se queimaria primeiro até se Krum tropeçaria nos próprios pés. Harry estava parado atrás das linhas demarcadas, de braços cruzados, observando a estrutura. Uma grande tenda havia sido montada na extremidade do recinto, servindo como área de espera para os campeões. De dentro, o rugido distante da multidão ecoava, gritos de entusiasmo e murmúrios de expectativa. A atmosfera dentro da tenda, no entanto, era menos enérgica. Fleur Delacour estava sentada em um banquinho de madeira no canto, sua habitual compostura substituída por algo mais pálido e úmido. Do outro lado da mesa, Victor Krum parecia ainda mais carrancudo do que o normal, de braços cruzados, encarando o chão. Harry! Que bom, gritou Bagman com uma voz alegre demais para a situação. Ele acenou para que se aproximasse, sorrindo como se fossem começar uma partida de quadribol em vez de uma missão potencialmente perigosa. Entre, fique à vontade. Harry entrou mais um pouco, lançando um olhar rápido aos outros antes de se concentrar em Bagman. O homem se destacava como um ponto fora da curva, suas antigas vestes da Vespa destoando das expressões tensas ao seu redor. Ele parecia mais apropriado para um estádio lotado e iluminado do que para uma tenda cheia de adolescentes estressados prestes a enfrentar dragões. Bem, agora que estamos todos aqui, é hora de explicar tudo, disse Bagman, batendo palmas. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno saco de seda roxo, sacudindo levemente. Quando a plateia estiver acomodada, cada um de vocês pegará a mão neste saco e desenhará uma pequena maquete da criatura que enfrentará. Variedades diferentes, é claro. Fleur inspirou profundamente, os olhos semicerrados. Krum permaneceu em silêncio, mas o jeito como seu maxilar se contraiu não passou despercebido. E continuou Bagman, visivelmente satisfeito com sua própria apresentação. Sua tarefa é simples, recuperar o ovo de ouro. Harry não reagiu. Ele já sabia o que estavam enfrentando. Os dragões não eram segredo para ele, mas ver a confirmação apresentada como um truque barato de festa o fez balançar a cabeça levemente. Se o ministério queria agir como se tudo fosse justo e razoável, pelo menos poderiam fingir sutileza. O som da multidão lá fora aumentou, sinalizando que o evento estava prestes a começar. Bagman sorriu radiante, alheio à completa falta de entusiasmo no recinto. Muito bem, hora de começar. As damas primeiro. Ele estendeu a sacola para Fleur. Fleur se levantou, alisando as dobras de suas vestes azuis e enfiou a mão no tecido. Tirou de lá uma pequena figura de um pássaro verde galês, finamente esculpida, com as asas abertas que se acomodou em sua palma. Seus lábios se comprimiram, mas ela não disse nada ao se sentar novamente. Krum foi o próximo. Sem hesitar, estendeu a mão e retirou uma miniatura de um dragão chinês de fogo. O pequeno dragão soltou uma faísca, a luz refletindo nos olhos escuros de Krum enquanto ele o observava demoradamente pensativo, antes de guardá-lo na palma da mão. Bagman se virou para Harry, ainda sorrindo. Sua vez, meu rapaz. Harry bufou. Qual é o sentido? Os 2 últimos são meus. Bagman hesitou por um segundo antes de soltar uma risada forçada. Mesmo assim, precisamos saber qual você enfrentará primeiro. Revirando os olhos, Harry enfiou a mão na sacola de seda, retirando uma pequena figura esculpida de um dragão de focinho curto sueco. O minúsculo dragão bateu as asas uma vez antes de pousar na palma da mão dele. Ele enfiou a mão novamente e tirou a última figura, um rabo de córneo húngaro. Bagman bateu palmas.
Pronto. A ordem está definida. A senhorita Delacour vai primeiro, seguida pelo Sr. Krum, depois Harry com o focinho curto e, finalmente, Harry novamente com o rabo córneo. Ele riu como se tudo fosse uma grande piada, mas ninguém mais o acompanhou. Os dedos de Fleur apertaram com força o seu modelo de dragão. A carranca de Krum se aprofundou. Harry simplesmente guardou as duas miniaturas no bolso e esperou. Certo, está decidido, continuou Bagman, animado demais. Agora só mais alguns instantes e enviaremos o primeiro campeão. Um rugido ensurdecedor sacudiu a tenda. Lá fora, a multidão respondeu com vivas. Fleur soltou um suspiro lento, sua expressão se tornando indecifrável. Krum apenas estalou os nós dos dedos. Fleur se virou para Harry, franzindo a testa. Você realmente vai enfrentar 2 dragões? Isso parece injusto. Um atrás do outro ainda por cima. Krum, que permanecerá em silêncio desde o sorteio, assentiu. Ele é uma só pessoa. Por que competiria 2 vezes? Harry tirou os 2 dragões em miniatura do bolso e os girou entre os dedos. O cálice me escolheu 2 vezes. Ninguém tem ideia de como lidar com isso, então estão fingindo que é normal. Fleur franziu a testa. Mas isso é ridículo. Você não deveria ter que fazer 2 tarefas quando os outros fazem apenas uma. Krum grunhiu, cruzando os braços. Se Dumbledore permite isso, é porque ele acha que você pode vencer. Harry deu de ombros. Ou ele simplesmente gosta do entretenimento. Antes que qualquer um deles pudesse responder, Bagman bateu palmas. Muito bem. Chegou a hora. Senhorita Delacour, a senhora é a primeira. Fleur respirou fundo, alisando a frente de suas vestes. Sem dizer mais nada, saiu da tenda, postura ereta, cabeça erguida. Um silêncio profundo pairou sobre a tenda enquanto o som distante de vivas e o crepitar das chamas preenchiam o espaço. Krum encarava o chão, ocasionalmente girando a miniatura da bola de fogo entre os dedos. Harry encostava-se na mesa, girando distraidamente seus próprios modelos de dragão. Lá fora, a partida de Fleur estava acontecendo. O barulho aumentou e diminuiu, provavelmente quando ela fez seu movimento. A multidão explodiu em aplausos novamente um instante depois. Krum se mexeu. Como você vai lutar contra 2 dragões? Harry não levantou o olhar. Da mesma forma que eu lutaria contra um. Os lábios de Krum se comprimiram em uma linha fina, mas ele não disse mais nada. Poucos minutos depois, os aplausos atingiram o ápice e logo diminuíram. Bagman, praticamente pulando de alegria, espiou pela abertura da tenda e sorriu. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Krum, você é o próximo. Krum ficou parado em silêncio, com uma expressão indecifrável, ao sair da tenda. No instante em que a aba se fechou, Bagman se virou para Harry com um sorriso. Sua vez já, garoto. Nervoso? Harry lançou-lhe um olhar inexpressivo. Bagman soltou uma risada nervosa e rapidamente se ocupou com algo que estava sobre a mesa. Os minutos seguintes transcorreram em relativo silêncio, quebrado apenas pelos aplausos distantes e pelo som ocasional de fogo de dragão do lado de fora. Finalmente, a reação da plateia sinalizou o fim da rodada de Krum. Bagman se virou para Harry, praticamente vibrando de empolgação. Muito bem, Harry. É a sua vez. Harry se afastou da mesa, guardou suas miniaturas no bolso e caminhou em direção à saída. No momento em que ele entrou, a multidão vibrou. As arquibancadas estavam lotadas, os estudantes inclinados para a frente, ansiosos para ver como o campeão mais jovem se sairia na tarefa, 2 vezes. Do outro lado do recinto, o gato de focinho curto sueco esperava, inquieto, suas escamas azul-prateadas reluzindo sob a luz do sol. Seus olhos amarelos o encararam no instante em que ele entrou na arena, as narinas dilatadas. Harry mal olhou para aquilo antes de pegar sua varinha. O ruído da multidão foi se dissipando ao fundo enquanto ele se concentrava no dragão. Não era o maior nem o mais agressivo, mas nem por isso era menos perigoso. O ovo dourado repousava entre suas garras dianteiras, aninhado na terra. No instante em que ele se aproximou, o dragão soltou um rosnado baixo, mudando o peso de um pé para o outro. Harry ergueu a varinha. Para a multidão, parecia que Harry estava apenas parado ali sem fazer nada. Mas, na realidade, ele estava falando com o dragão em sua própria língua, a língua dos dragões. Esse ovo não é seu, disse Harry a ela com a voz suave e rouca, típica do idioma. É um adereço que esses idiotas estão usando para me testar. A gata de focinho curto sueca soltou um suspiro profundo e ofegante, mexendo-se ligeiramente. Seus olhos amarelos alternaram entre Harry e o ovo dourado, e depois voltaram para ele. Os humanos e suas bobagens, resmungou ela. Sempre se intrometendo. Harry caminhou para frente sem hesitar, aproximando-se diretamente do focinho do dragão. Suspiros de espanto percorreram a plateia quando ele ergueu a mão e a colocou delicadamente em seu nariz. O dragão bufou, sua respiração quente contra a pele dele. Das arquibancadas, a reação foi imediata. Total incredulidade. Que diabos ele está fazendo? Gritou Lee Jordan, com a voz ecoando pela arena. Ele está acariciando o dragão? Os professores estavam de pé. Os lábios de Madame Maxime estavam ligeiramente entreabertos em choque. Karkaroff parecia ter engolido a própria língua. McGonagall ficou rígida, com as mãos agarradas ao corrimão à sua frente. Até Dumbledore, que raramente parecia se abalar com alguma coisa, demonstrou um lampejo de interesse nos olhos. Os alunos não estavam em situação muito melhor. Potter está louco, sussurrou alguém. Ou ele é um encantador de dragões. Isso não é normal. Tracy cobria a boca com as mãos, os olhos arregalados. Daphne, sentada ao lado dela, observava com os olhos semicerrados, os dedos tamborilando no banco. Na tribuna dos jurados, Ludo Bagman soltou uma risada nervosa. Bem, isso certamente é nada convencional. Fleur Delacour, ainda um pouco pálida por causa da sua própria rodada, estava de braços cruzados, observando com as sobrancelhas franzidas. Victor Krum franziu ligeiramente a testa, com o olhar fixo em Harry e no dragão. De volta à arena, o gato sueco de focinho curto soltou um resmungo baixo. Você é diferente, disse ela. Você fala como nós.
Harry acenou levemente com a cabeça. Então, você me deixaria ficar com ele? Ele gesticulou em direção ao ovo de ouro. O dragão se mexeu novamente e então rugiu. Pegue. Mas rápido. Eu não gosto deste lugar. Harry deu um último tapinha no focinho dela antes de passar por ela, abaixar-se e pegar o ovo de ouro. A multidão observou em silêncio atônito enquanto ele se virava e ia embora, sem um único arranhão ou queimadura. A dragão não reagiu. Simplesmente se acomodou novamente, enrolando-se em torno de seus ovos verdadeiros com um suspiro suave. O silêncio nas arquibancadas prolongou-se por um instante, então, caos, gritos, berros, risadas incrédulas. Bagman estava praticamente tropeçando em si mesmo. Absolutamente brilhante. Uma abordagem criativa. Nunca vi nada igual. Karkaroff, por outro lado, parecia furioso. Aquilo não foi um verdadeiro teste de habilidade. Aquilo foi trapaça. Como é que domar um dragão é considerado trapaça? Retrucou McGonagall. Os juízes especificaram que ele tinha que usar a força? Nós também não dissemos que ele conseguia falar com as criaturas, ressaltou Madame Maxime, embora parecesse mais intrigada do que chateada. Dumbledore simplesmente acariciou a barba. Entretanto, os alunos estavam enlouquecendo. Você viu isso? Ele simplesmente chegou e pegou o ovo. Potter é um domador de dragões, caramba. Fred e George já estavam fazendo apostas sobre se Harry conseguiria convencer outras criaturas mágicas a entregar seus objetos de valor, mas a empolgação mal teve tempo de se dissipar antes que a voz do locutor soasse novamente. E agora? Harry Potter, para sua segunda rodada. Capítulo 374. A arena oscilou ligeiramente enquanto os tratadores se movimentavam, fixando o novo dragão no lugar. Rabo de chifre húngaro. Maior, mais malvado. E muito, muito irritado. As correntes mal resistiam enquanto ele se debatia, sua cauda espinhosa batendo com força no chão. Seus olhos amarelos se fixaram em Harry no instante em que ele voltou para o recinto. Das arquibancadas, Daphne soltou um suspiro profundo. Bem, esta não será tão fácil. Tracy, mordendo o lábio, murmurou. De jeito nenhum ele vai conseguir encantar essa aqui. Ginny estava agarrada ao corrimão. Parece furioso. E foi mesmo. O rabo de córneo húngaro soltou um rugido ensurdecedor, lançando uma rajada de chamas para o céu. O calor foi suficiente para fazer o público recuar, e vários estudantes soltaram gritos de susto. Harry, no entanto, permaneceu completamente imóvel. Quando o rabo córneo rugiu e lançou uma rajada de fogo diretamente contra ele, Harry moveu a varinha, desviando as chamas para o lado como se não passassem de um pequeno incômodo. O dragão estalou as mandíbulas, a cauda chicoteando o chão enquanto suas garras arranhavam a terra. Relaxa, murmurou Harry baixinho, já conjurando sua versão de mufliato. A magia os envolveu, silenciando sua voz para que ninguém mais a ouvisse. Ele mudou para a língua de dragão. Não estou atrás dos seus ovos. Esse é falso. O rabo de córneo soltou um rosnado de aviso com as asas farfalhando. Mentiroso. Você se aproxima como um ladrão. Harry deu um passo lento para frente, não perto o suficiente para ser uma ameaça, mas o bastante para manter a atenção dela. Se eu quisesse roubar de você, não estaria aqui conversando. Preciso daquele ovo de ouro. Você consegue sentir que está diferente, não consegue? A rabo de córneo exalou bruscamente, o calor a envolvendo. Ela lançou um olhar para o ovo dourado aninhado entre os seus ovos verdadeiros, as pupilas se contraindo. O cheiro dos outros ovos, sua ninhada verdadeira, era inconfundível. O dourado não carregava o mesmo calor da vida. Sua cauda se enrolou levemente, mas ela não se afastou. Se for falso, então deixe para lá. Agora é meu. Harry ergueu uma sobrancelha. Você realmente quer alguma isca de bruxo atrapalhando seu ninho? O dragão rugiu profundamente em sua garganta, as garras cravando-se na terra enquanto ela ponderava. Ao redor deles, a multidão aguardava, alheia ao que realmente acontecia. Das arquibancadas, os alunos não tinham certeza se Harry estava ganhando tempo, provocando ou simplesmente cometendo suicídio. Tracy estava agarrada ao corrimão. Ele vai acabar se dando mal. Daphne, sentada ao lado dela, suspirou. Se ele fosse morrer, não estaria tão perto. Talvez ele esteja tentando fazer o dragão se render, disse Neville. Theodore balançou a cabeça. Esse é um rabo córneo. Eles não se rendem. Harry ignorou o barulho. O rabo córneo soltou outro suspiro lento, fumaça saindo de suas narinas. A dragão arranhou o chão com as garras, chicoteando o ar com a cauda. Harry apontou para o castelo. Axel Firebolt. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. Alguns pensaram que ele estava invocando uma arma, outros presumiram que ele estava prestes a realizar algum feitiço complexo. Mas aqueles que já o tinham visto voar antes sabiam exatamente o que ele estava planejando. Acima das arquibancadas, um rastro distante cruzou o céu. A Firebolt cortou o ar como um cometa, assobiando enquanto se aproximava em alta velocidade. O rabo de córneo observou a vassoura se aproximando com as narinas dilatadas. Você acha que consegue voar mais rápido que eu? Harry pegou a vassoura com uma mão e passou a perna por cima dela no movimento fluido. Acho que vamos descobrir. No instante em que seus pés deixaram o chão, a rabo de chifre rugiu e alçou voo. A força de suas asas provocou uma rajada de vento na arena, lançando poeira e detritos na multidão. Os estudantes nas primeiras fileiras estremeceram ao sentirem o calor de seu último suspiro ainda pairando no ar. As mãos de McGonagall estavam cerradas em torno da grade, seus lábios comprimidos em uma linha fina. Madame Maxime soltou um assobio baixo. Mon Dieu. Meu Deus. Karkaroff parecia ter engolido algo azedo. Isto é um espetáculo circense, não um julgamento de verdade. Dumbledore apenas acariciou a barba, observando atentamente. Fred Weasley cutucou seu irmão gêmeo. 5 foices diz que ele a fará dar uma volta completa antes que isso acabe. George sorriu. Aceito a aposta. Ele vai fazê-la persegui-lo até as arquibancadas primeiro. Lá no alto, Harry disparou para a frente.
A rabo de córneo a seguiu imediatamente, suas asas enormes enviando rajadas poderosas pelo ar. Sua cauda espinhosa chicoteava perigosamente atrás dela, mas ela não era mais rápida do que ele. Harry mergulhou rente à borda da arena antes de disparar para cima em um ângulo agudo. A rabo córneo girou o corpo para segui-lo, suas asas se inclinando bruscamente enquanto cortava o ar. A multidão prendeu a respiração enquanto as duas figuras se entrelaçavam, um borrão escuro, uma besta colossal, presas em uma dança mortal. Ele está mesmo competindo contra o dragão? A voz de Lee Jordan ecoou pelos alto-falantes encantados, mal disfarçando sua incredulidade. Angelina Johnson, sentada ao lado dele, soltou uma risadinha. Não seria a primeira vez que ele faria uma loucura. Em terra firme, Bagman praticamente vibrava de emoção. Voo absolutamente deslumbrante. Reflexos incríveis. Uma manobra ousada do nosso campeão de Hogwarts. Harry rolou para o lado quando a rabo córneo tentou mordê-lo, seus dentes errando por centímetros. Ele ajustou a pegada na vassoura enquanto se inclinava em direção ao céu aberto. A rabo córneo o perseguiu, seus rugidos ecoando pelas montanhas. O público estava em estado de choque. Tracey agarrou o braço de Daphne. Esse idiota está mesmo brincando de quem pisca primeiro com um dragão. Os olhos de Daphne estavam fixos no céu. E ele está ganhando. Harry transferiu o peso do corpo, girando num mergulho brusco. A rabo córneo o seguiu, recolhendo as asas enquanto o perseguia. Os dois despencaram em direção à arena, o chão vindo em sua direção. Krum inclinou-se para frente, agarrando a borda do assento. Ele vai cair, sussurrou alguém nas arquibancadas. No último segundo possível, Harry parou. A Firebolt respondeu instantaneamente, lançando-o numa curva acentuada que o fez disparar de volta para o céu. A rabo de chifre, no entanto, não era tão ágil. Ela tentou se ajustar, abrindo as asas para diminuir a velocidade da queda, mas o impulso jogou contra ela. Ela atingiu o solo com um impacto estrondoso, levantando poeira e detritos. A multidão explodiu em aplausos. Ela rugiu de frustração, abrindo as asas amplamente enquanto se lançava no ar novamente, mais rápida e furiosa do que antes. Sua cauda chicoteou violentamente atrás dela, batendo no chão e lançando detritos para todos os lados. Os aplausos da multidão se transformaram em murmúrios inquietos enquanto o rabo de córneo húngaro subia, circulando no alto acima de Harry. Então, sem aviso prévio, Harry chutou a Firebolt. Ouviram-se exclamações de espanto nas arquibancadas quando ele disparou para cima, com o dragão em seu encalço. Ele segurava a vassoura com delicadeza, mais para guiá-la do que para se agarrar firmemente. A rabo córneo não estava apenas o perseguindo. Ela estava tentando pegá-lo, e quanto mais perto ele chegava do topo da escalada, mais agressiva ela se tornava. Lá de baixo, Daphne inspirou profundamente. Ele está indo muito alto. Os olhos de Tracey estavam arregalados. Que diabos ele está? No auge do seu voo, quando a rabo córneo estendeu suas enormes garras em direção a ele, Harry a soltou. A Firebolt disparou para frente sem ele. A multidão gritou. Ele pulou da vassoura. A voz de Lee Jordan falhou nos alto-falantes encantados. Ele pulou. A rabo córneo, porém, ainda não havia percebido. Seu foco estava fixo na vassoura em fuga, seus instintos se fixando no objeto mais veloz. Com um rugido ensurdecedor, ela girou no ar e decolou atrás dela, suas poderosas asas a levando para longe de Harry. O estádio inteiro estava um caos. Os estudantes gritavam, McGonagall se levantou num pulo e a boca de Bagman abria e fechava como a de um peixe agonizante. Alguém o pegue, gritou Madame Maxime, já estendendo a mão para pegar sua varinha. Dumbledore se moveu. Snap, Flitwick e até mesmo Molde também. Varinhas em punho, prontos para lançar algum resgate desesperado no ar, Harry girou no ar, movendo sua varinha para baixo com um movimento rápido. Esponjar. O chão cintilava. Então ele acertou. Em vez de quebrar todos os ossos do corpo, ele afundou. O estádio ficou em completo silêncio. A rabo de córneo húngaro, ainda planando no alto, virou a cabeça em direção ao chão ao perceber que a vassoura que perseguia não tinha dono. Um rosnado profundo ressoou de sua garganta enquanto ela abria as asas, alterando sua trajetória para baixo. Harry atingiu o chão macio, suas pernas afundando por meio segundo antes que a força acumulada o impulsionasse para cima como uma mola. Ao se impulsionar, ele agarrou o ovo dourado no meio do movimento, seu impulso descendente se revertendo instantaneamente em um salto explosivo. Ele ultrapassou a rabo córneo húngaro, que ainda descia, abrindo as asas numa tentativa de diminuir a velocidade. Antes que a dragão pudesse reagir, Harry girou no ar, inclinando o corpo enquanto estendia a mão. Sua mão agarrou o cabo da Firebolt. A multidão irrompeu em aplausos e incredulidade quando Harry passou as pernas por cima da vassoura, ajustando a pegada com suavidade. A rabo córneo, percebendo que havia sido enganada, soltou um rosnado furioso, contorcendo o corpo para persegui-lo novamente. Harry não aceitou isso de forma alguma. Ele puxou a vassoura com força para a esquerda, raspando o chão antes de disparar para cima novamente. A rabo de chifre tentou segui-lo, mas já estava muito baixo, seu próprio peso trabalhando contra ela. No instante em que abriu as asas para ganhar altitude, ela perdeu um pouco de velocidade, dando a Harry a abertura de que precisava. Ele passou por ela novamente em disparada, tão perto que poderia ter estendido a mão e tocado um dos enormes espinhos ao longo de sua cauda. Então ele entendeu. Com o ovo dourado na mão, Harry mergulhou em direção à linha de chegada, os aplausos da plateia mal se fazendo ouvir. Ele aterrissou com uma parada brusca, levantando poeira ao seu redor enquanto desmontava. Seu aperto no ovo era firme, mas, fora isso, ele parecia completamente ileso. A multidão não sabia se devia continuar a aplaudir ou simplesmente processar o que diabos tinha acabado de ver. A aranha-cauda de chifre soltou um último grito furioso antes de pousar pesadamente em seu ninho original, dobrando as asas enquanto soltava fumaça. Os tratadores já estavam se aproximando, embora com muito mais cautela do que antes. Do camarote dos jurados, Ludo Bagman estava enlouquecido.
Absolutamente deslumbrante. Incrível. Eu nunca. Senhoras e senhores, aplaudam o seu campeão de Hogwarts. 2 vezes. Harry Potter. Capítulo 375. Os alunos não ficaram muito atrás, o volume dos aplausos ensurdecedor. Metade da escola estava de pé, gritando seu nome. Até mesmo alguns alunos de Belch Batons e Durstram estavam aplaudindo. Entretanto, os professores tiveram reações diversas. McGonagall estava sentada novamente com uma expressão exausta, como se tivesse envelhecido 10 anos só de assistir aquilo. Snape estava com os braços cruzados, mas havia alívio em seu olhar enquanto acompanhava Harry com o olhar. Madame Maxime tinha uma das mãos pressionada contra o peito, balançando levemente a cabeça, enquanto Karkaroff parecia querer lançar um feitiço. Dumbledore apenas acariciou a barba, com os olhos brilhando. Harry acenou preguiçosamente para a multidão enquanto pegava os 2 ovos de ouro. O barulho das arquibancadas não havia diminuído, pelo contrário, os aplausos só tinham ficado mais altos, misturando-se aos murmúrios frenéticos dos estudantes que ainda tentavam processar o que acabavam de presenciar. Ele os ignorou, caminhando de volta em direção à tenda dos campeões com os 2 ovos debaixo do braço. Lá dentro, Fleur e Krum já estavam, ambos observando-o com diferentes graus de incredulidade. Fleur, que estava limpando uma marca de queimadura na manga, soltou um suspiro exasperado. 2 dragões, e você vai embora como se tivesse apenas dado um passeio, disse ela, balançando a cabeça. Você alguma vez faz as coisas normalmente? Harry pousou os ovos na mesa mais próxima e deu de ombros. Não vi sentido em me queimar. Krum, ainda com uma expressão vagamente irritada por causa da sua própria partida, resmungou. Você falou com eles. Não era uma pergunta. Dragões não são complicados, disse Harry. Eles não se importam com regras. Se você deixar claro que não representa uma ameaça, eles não desperdiçarão energia. Krum o encarou demoradamente e murmurou algo em búlgaro. Fleur apenas deu uma risadinha irônica, mas havia um traço de divertimento em sua expressão. Bagman irrompeu um instante depois, ainda com a aparência de quem mal havia se recuperado do espetáculo. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Quer dizer, esperávamos um show, mas aquilo foi bem inesperado. Voo brilhante, Potter. E aquela primeira rodada, que estratégia. Nunca vi nada igual. Harry encostou-se à mesa. Acho que foi só sorte. Bagman riu, enxugando a testa. Certo, certo. Agora, os juízes estão finalizando as notas, então, em instantes, saberemos a classificação de vocês. Harry não se importava muito com os placares, mas permaneceu na tenda enquanto Bagman se agitava, aguardando o anúncio dos resultados. Lá fora, a multidão ainda não havia se dispersado e pelos ocasionais gritos, ele percebeu que as pessoas ainda estavam debatendo o que acabavam de presenciar. Por fim, o pergaminho encantado flutuou até as mãos de Bagman. Ele o examinou, seus olhos se arregalando antes de se virar para os campeões com um sorriso. Muito bem, vamos lá. Ele pigarreou e começou a ler. Fleur Delacour, 38 pontos. Fleur assentiu com a cabeça, parecendo bastante satisfeita. Victor Krum, 40 pontos. Krum não reagiu muito, mas seu maxilar se contraiu levemente como se esperasse algo mais. O sorriso de Bagman se alargou ao olhar para Harry. E para o nosso bicampeão Harry Potter, pela sua primeira rodada com o focinho curto sueco, 40 pontos. Fleur ergueu uma sobrancelha, mas não contestou. Os dedos de Krum se remexeram em torno de sua miniatura de dragão, mas ele permaneceu em silêncio. E para sua segunda rodada com o rabo córneo húngaro, Bagman olhou para o pergaminho e deu uma risadinha. 46 pontos. Fleur virou a cabeça bruscamente e Krum endireitou-se ligeiramente. Harry simplesmente pegou um de seus ovos e o inspecionou. Novo recorde, disse Bagman, ainda radiante. Nunca vi uma pontuação tão alta. Absolutamente inédito. Claro que é, murmurou Fleur, balançando a cabeça novamente. Krum lançou a Harry outro olhar indecifrável, mas não fez nenhum comentário. Bagman bateu palmas. Muito bem, pessoal. Agora, descansem um pouco. A próxima tarefa só será em fevereiro, então vocês terão bastante tempo para se preparar. Harry não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Pegou seus ovos, acenou com a cabeça para Fleur e Krum e saiu da tenda. No instante em que pôs os pés lá fora, o volume no estádio aumentou novamente. Era impossível andar em qualquer lugar sem que as pessoas tentassem chamar sua atenção, estudantes gritando, repórteres disputando uma declaração e até mesmo alguns professores parecendo querer puxá-lo para um canto para conversar. A multidão seguia Harry enquanto ele voltava para o castelo, alunos e professores se movendo como uma maré ao seu redor. Alguns tagarelavam animados, ainda perplexos com o absurdo do que acabavam de presenciar, enquanto outros o encaravam como se ele tivesse 2 cabeças. Harry não os ignorou, exceto os repórteres, que ele dispensou sem rodeio sempre que tentavam passar com suas penas de citação rápida em punho. Em vez disso, ele reconheceu os parabéns com um simples aceno de cabeça ou um rápido obrigado. Ele acenou de volta para os alunos mais novos que o aplaudiam. McGonagall, que claramente havia envelhecido vários anos observando-o lidar com 2 dragões, continuou lançando-lhe olhares longos e indecifráveis antes de finalmente dizer: Isso foi pouco convencional, Potter. Mas funcionou, disse ele, ajeitando o peso dos 2 ovos de ouro debaixo do braço. Ela expirou pelo nariz. Não vou discutir com os resultados. Fred e George praticamente se atiraram em cima dele assim que chegaram perto o suficiente, ambos sorrindo como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Você é uma verdadeira ameaça, disse Fred, passando o braço pelo ombro de Harry. Sabe, a gente sabia que você ia fazer alguma loucura, mas correr contra um dragão? George assobiou. Isso é outro nível. Não se esqueçam de pular da vassoura no ar, acrescentou Lee Jordan, sorrindo. Quase matei metade da escola do coração. Harry deu de ombros, afastando o braço de Fred. Era o jeito mais fácil de ganhar. Louco, disse Fred novamente, balançando a cabeça em sinal de admiração.
Seus amigos da Sonserina não estavam muito atrás. Daphne e Tracy abriram caminho pela multidão, ficando de cada lado dele. Tracy ainda sorria, balançando a cabeça como se não pudesse acreditar no que tinha visto. Você não apenas conversou com o primeiro dragão, disse ela, apontando o dedo para ele. Você negociou. Harry ergueu uma sobrancelha. O que mais eu poderia fazer? Lutar contra isso? Como um bruxo normal, sim, disse Theodore secamente, aparecendo à sua direita. Ele estudou Harry com seu olhar frio de sempre antes de esboçar um leve sorriso. Mas suponho que isso teria sido fácil demais para você. Draco, por sua vez, tinha uma expressão estranha no rosto, algo entre impressionado e exasperado. Apostei muito dinheiro em você, Harry, mas não pensei que você fosse ganhar assim. Harry olhou para ele. Quanto você ganhou? Draco deu um sorriso irônico. Chega. Pansy bufou, entrelaçando um braço no de Harry. Não se deixe enganar. Ele estava gritando como um aluno do primeiro ano quando você pulou da vassoura. Eu não estava, respondeu Draco bruscamente, mas suas orelhas ficaram levemente rosadas. Susan balançou a cabeça com uma risadinha. Muitos ainda estão tentando descobrir se você tem um desejo de morte ou se é apenas imprudente com o estilo. Ginny parecia indecisa entre ficar impressionada ou maravilhada. Hermione, por outro lado, claramente se segurava para não dar uma bronca. Ela abria a boca como se quisesse repreendê-lo, mas suspirava ao perceber que não adiantaria nada. Sabe, você poderia ter feito tudo isso sem causar um ataque cardíaco em todo mundo, disse ela finalmente. Harry inclinou a cabeça. Eu consegui sem me queimar. Não é essa a questão, disse ela exasperada. Neville se pronunciou. Isso foi brilhante. Ele deu um sorriso para Harry. Você sabia exatamente o que estava fazendo. O salão principal estava lotado, as longas mesas repletas de alunos vibrando de animação. A celebração não era oficialmente apenas para Harry, os outros campeões também foram homenageados, é claro, mas, com Hogwarts como anfitriã e Harry liderando o torneio, a energia no salão estava claramente centrada nele. Do outro lado da mesa, Theodore olhou para os ovos com um leve interesse. Vai abri-los? Harry deu um peteleco no ovo com o dedo, observando-o oscilar. Mais tarde, ainda havia muitos olhos voltados para ele, e ele não estava particularmente com vontade de lidar com qualquer absurdo que o torneio tivesse planejado em seguida. O que quer que estivesse dentro dos ovos podia esperar. Mais adiante na mesa, Draco recostou-se na cadeira, com os braços cruzados. Continuo achando que você deveria ter assado pelo menos um dos dragões, só para dar um show. Pansy revirou os olhos. Sim, porque era isso que os juízes queriam. O máximo de danos materiais. Draco deu um sorriso irônico. Teria sido divertido. Ver o Harry quase ter o rosto arrancado pelas garras já foi bastante divertido, disse Tracy. Tenho quase certeza de que metade da escola achou que ele ia ser devorado quando pulou da vassoura. Quase que eu gostaria de ter feito isso, disse Harry secamente. Talvez os tivesse calado. Alguns alunos de outras casas se aproximaram, a maioria oferecendo parabéns ou olhando para ele como se ele fosse algum tipo de criatura mágica. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 376. Uma semana se passou, e a escola ainda estava empolvorosa por causa do torneio. Para onde quer que Harry fosse, os alunos estavam ou recriando suas façanhas com o dragão, debatendo como ele as tinha feito ou discutindo se era habilidade ou pura insanidade. É claro que Fred e George viram uma oportunidade. Tudo começou no jardim da escola, onde um grupo de alunos mais velhos se reuniu, liderado pelos gêmeos que já estavam no centro da confusão. Eles haviam espumoso o chão em um grande círculo, transformando-o em uma pista de pula-pula improvisada onde os alunos podiam tentar sua própria fuga do dragão de Harry Potter. Harry, que passava por ali com Daphne e Tracy, parou para observar Lee Jordan tomar impulso, saltar no ar e imediatamente se debater ao voltar ao ar, gritando. Vocês vão quebrar o pescoço, murmurou Daphne sem se impressionar. O que torna tudo perfeito, disse Fred, aparecendo ao lado deles com um sorriso. Não podemos deixar que Harry seja o único a desafiar as leis do bom senso. Harry cruzou os braços, observando o outro aluno tentar, sem sucesso, aterrissar corretamente, caindo de cara no chão ao quicar. Você sabe que o feitiço de esponja não impede as pessoas de aterrissarem como idiotas? George deu um tapinha no ombro dele. Exatamente. É por isso que temos uma solução. Implementar medidas de segurança, cortesia da Hermione. Como se estivesse combinado, Hermione se posicionou de lado, braços cruzados, lábios franzidos. Ou era isso, ou ver metade da escola acabar na ala hospitalar. A solução consistia em 4 pilares de madeira erguidos ao redor do ringue, conectados por grossas faixas elásticas nas quais os alunos podiam se prender. Hermione claramente se inspirou em algo que os nascidos trouxas reconheceriam, mas para os sangue puros, era uma experiência completamente nova. Esta é a coisa mais ridícula que já vi, disse Theodore, aproximando-se deles. O que significa que você secretamente quer experimentar, disse Tracy, com um sorriso irônico. De jeito nenhum. Draco, que estava por perto, zombou. Acho que vocês todos deveriam parar de fingir e admitir logo que Potter é um exibido. Fred e George imediatamente se interessaram por ele. Então você definitivamente deveria tentar, disse Fred. Mostre-nos como Malfoy lida com a fuga de um dragão, acrescentou George, sorrindo. Draco zombou deles. Eu não sou idiota. Discutível, murmurou Pansy. Os alunos nascidos trouxas já estavam rindo de quão óbvio era. Basicamente, era uma versão mágica de um trampolim de bungee jumping. Dean Thomas, de braços cruzados, balançou a cabeça. Já vi isso em parques de diversões na minha cidade. Mas ver sangue puros tentando entender como funciona é outra história. Simo sorriu. Aposto 5 foices que alguém vai acabar de cabeça para baixo e preso.
como se convocado pelo destino, um aluno do 4º ano da Sonserina tomou impulso, saltou alto, deu uma cambalhota e imediatamente se enroscou nas faixas. Ele se debateu enquanto toda a engenhoca oscilava, girando no mesmo lugar. A multidão caiu na gargalhada. Parece divertido, disse Gina, observando Fred se lançar em seguida, saltando com perfeito controle antes de dar uma cambalhota no ar e aterrissar suavemente. Harry revirou os olhos. Foi isso que vocês entenderam da minha apresentação? É educativo, disse George, pousando ao lado deles. Os alunos estão aprendendo habilidades valiosas. Tipo, como se fazer de bobos. Isso também é uma habilidade. Apesar do seu ceticismo, a atração improvisada rapidamente se tornou popular. Até mesmo alguns alunos de Belch Batons e Durstram entraram na brincadeira. Um aluno de Durstram tentou um salto, aterrissou de mau jeito e ficou com o pé preso nas faixas, pendurado de cabeça para baixo enquanto seus amigos riam. Harry não tinha certeza do que era mais engraçado, observar o caos controlado ou ver a expressão horrorizada de Karkaroff ao flagrar um de seus alunos se debatendo no ar. Balançando a cabeça, Harry desceu até a cozinha, na esperança de comer algo antes de voltar para o dormitório. Ele chegou ao corredor que dava para a entrada da cozinha, bateu na pintura da fruteira, fazendo a pera se contorcer e dar risadinhas antes de se transformar em uma alça. Entrou, e o aroma quente de pão fresco e carne assada preenchia o ar. Elfos domésticos se movimentavam apressadamente, suas pequenas mãos se movendo rapidamente enquanto trabalhavam. Antes mesmo que pudesse procurar por Tviak, Dobby surgiu à vista, suas orelhas se movendo levemente enquanto ele praticamente vibrava de excitação. Harry Potter, senhor. Dobby trouxe Vinky. Ele gesticulou para uma elfa menor ao seu lado, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Vinky tinha seus grandes olhos fixos no chão, toda sua postura curvada. Harry olhou para Vinky e depois para Dobby. Ele a reconheceu da Copa Mundial, a elfa que levou Bart Crouch Jr. embora. Mas o que ela estava fazendo ali? Ele se abaixou um pouco para ficar na altura dos olhos dela. Ela parecia pior do que as outras elfas. Seu uniforme estava imundo, suas orelhas caídas e seus grandes olhos redondos estavam com as bordas vermelhas. Olá, Vinky. A elfa estremeceu ao ser interpelada diretamente, torcendo a bainha esfarrapada de seu uniforme nas mãos. Mestre Potter não deveria estar falando com Vinky, murmurou ela, a voz quase num sussurro. Vinky é uma elfa má. Vinky não merece gentileza. Harry inclinou a cabeça. É mesmo? Dobby, que praticamente vibrava de nervosismo ao lado dela, soltou um fungar dramático. Oh, mas Harry Potter, senhor, Vinky precisa de ajuda. Ela está perdida sem um mestre. Vinky soltou um soluço entrecortado e cobriu o rosto com as mãos. Vinky não está perdida. Vinky é leal. Vinky é uma boa elfa. Harry recostou-se, observando-a por um instante. Dobby, por que você a trouxe até mim? Dobby torcia as mãos, mudando o peso de um pé para o outro. Dobby pensou, Dobby esperava que Harry Potter pudesse ajudar. Vinky, não está bem, senhor. Isso era óbvio. Mesmo comparada a outros elfos domésticos, Vinky parecia ter sido arrastada pelo inferno. Seus dedos tremiam enquanto ela enxugava o rosto, e toda sua postura gritava miséria. Ela era a elfa do Crouch, não era? Perguntou Harry. Foi demitida depois da Copa do Mundo? Dobby assentiu freneticamente. Sim, senhor. Vinky foi culpado pelos erros do mestre Bart, e ele lançou um olhar culpado para Vinky antes de sussurrar. E Vinky não está lidando bem com a liberdade, senhor. Harry a encarou por mais um segundo. Não era a mesma situação de Dobby. Dobby queria a liberdade, implorara por ela. Vinky, por outro lado, fora expulsa e deixada para apodrecer. Elfos domésticos não foram feitos para esse tipo de abandono. Vinky fungou alto, ainda torcendo os dedos em seu uniforme esfarrapado. Vinky era uma boa elfa. Vinky cuidava de seu mestre, guardava seus segredos, cuidava de sua casa, e agora? Agora Vinky não é nada. Harry voltou sua atenção para Vinky com uma expressão indecifrável. Você estava protegendo um comensal da morte que queria matar milhares de inocentes só porque ele era seu mestre. Então, quando realmente importava, você o levou embora antes que os aurores pudessem pegá-lo. E por toda essa lealdade, Crouch Jr. te abandonou? Vinky estremeceu como se tivesse levado um soco. Seus grandes olhos lacrimejantes se arregalaram e ela gaguejou. Se como o mestre Potter sabe sobre o pequeno mestre? Harry suspirou, encostando-se levemente no balcão da cozinha. Depois que Crouch Pai foi enviado para Azkaban, você ficou na mansão Crouch. Só isso já era suspeito. Elfos domésticos não conseguem viver sem um mestre, então a antiga chefe do departamento de Aurores, Amélia Bones, começou a investigar algumas das atividades de Crouch Pai. Não demorou muito para ela descobrir que Crouch Filho havia sido libertado de Azkaban e substituído por sua mãe. Vinky tremia, seus dedos torcendo a bainha de seu uniforme esfarrapado, mas ela não negou. Você o manteve escondido por anos, continuou Harry, observando-a atentamente. Então, quando Crouch Pai foi enviado para Azkaban, ele ordenou que você o libertasse. Como o pai estava preso, o filho se tornou o chefe da família e você teve que obedecer. Ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. Então, depois de tudo isso, por que ele a abandonou? Vinky prendeu a respiração. Ela apertou o tecido do uniforme com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Vinky fez o que o mestre Bart pediu. Vinky cuidou dele, Vinky foi uma boa elfa. Sua voz vacilou, embargada pela angústia. Mas o pequeno mestre não queria mais a Vinky. Ele disse que a Vinky era inútil. Harry não ficou surpreso. Crouch Jr. nunca fora do tipo que demonstrava gratidão. Mas ver Vinky naquele estado, agarrando-se a um senso equivocado de lealdade por alguém que a descartara como lixo, era quase patético. Claro que sim, disse Harry secamente. Você foi útil enquanto ele estava em prisão domiciliar. Depois disso, você se tornou apenas um estorvo. Vinky soltou um som abafado, balançando a cabeça. Não. O pequeno mestre se importava com a Vinky. Ele se importava sim. Harry ergueu uma sobrancelha.
Então por que ele se livrou de você assim que ficou livre? Vinky fechou os olhos com força, como se recusasse a aceitar a verdade. Dobby, ao lado dela, olhou entre os dois com uma expressão de dor. Harry Potter, senhor, disse Dobby hesitante. Vinky não quer ser livre. Vinky está perdido sem um mestre. Harry estalou a língua e cruzou os braços. E daí? Quer voltar rastejando para o Crouch Jr., o mesmo homem que te descartou sem pensar duas vezes? Vinky soltou um gemido lamentoso. Vinky não sabe o que fazer. Vinky sempre serviu, sempre cuidou do pequeno mestre. Agora Vinky não tem propósito. Harry suspirou. Ele não tinha muita simpatia pela devoção de Vinky a um comensal da morte, mas abandoná-la daquele jeito também não era exatamente uma opção. Ela estava em uma espiral descendente, afundando na miséria. Dobby torceu as mãos com as orelhas se mexendo. Dobby pensou, talvez, que Harry Potter pudesse ajudar Vinky a encontrar um novo propósito. Vinky precisa trabalhar, senhor. Ela não é como Dobby. Ela não quer liberdade. Harry observou os dois elfos. Dobby havia abraçado sua independência, mas Vinky estava praticamente desmoronando sem ninguém para servir. Se ele não fizesse algo, ela provavelmente se afundaria na bebida, ou pior. Após um instante, ele disse, os elfos de Hogwarts não a aceitarão? Dobby se remexeu desajeitadamente. Eles tentaram, senhor, mas Vinky se recusa a trabalhar direito. Ela, não está bem. Harry olhou para Vinky novamente. Ela estava tremendo, miserável e completamente perdida. E por mais que ele não gostasse das escolhas que ela fizera no passado, ele não era cruel o suficiente para deixá-la se autodestruir. Você precisa de um novo mestre, disse ele simplesmente. Um que não a trate como lixo. Vinky piscou para ele com o lábio tremendo. Vinky só serviu aos Crouch. E veja só como isso terminou, apontou Harry. Você acha que Crouch Jr. vai voltar e pedir desculpas? Vai te acolher como se nada tivesse acontecido? Ele zombou. Mesmo que não fosse um criminoso procurado, ele não te daria a mínima atenção. Vinky soltou um pequeno gemido, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Dobby deu um tapinha encorajador em seu ombro e acenou para Harry. Mestre Potter tem razão, Vinky, disse Dobby com firmeza. Dobby também estava com medo, mas ser livre não é ruim. Dobby tem salário, roupas e é o seu próprio elfo. Vinky estremeceu ao ouvir a palavra roupas, mas não estava gritando sobre desgraça ou punição. O que provavelmente era a melhor reação que Harry poderia esperar dela naquele momento. Ele ponderou suas opções. As cozinhas de Hogwarts não serviriam se Vinky se recusasse a ser uma elfa doméstica de verdade ali. Mandá-la para outra família bruxa seria arriscado. A maioria dos puro-sangue ainda tratava os elfos como propriedade. Então, uma ideia lhe ocorreu. Posso arranjar um emprego para você, disse ele. Um lugar onde você não será infeliz. Vinky fungou, olhando para ele com hesitação. Vinky não sabe se Vinky consegue trabalhar para outra pessoa. Harry deu de ombros. Ou você tenta, ou continua bebendo até ficar bêbado. A escolha é sua. Ela soluçou, mas não discutiu. Dobby sorriu radiante. Harry Potter é o maior bruxo. Ele está salvando Vinky, assim como salvou Dobby. Harry revirou os olhos. Eu não estou salvando ninguém, Dobby. Estou dando a ela uma opção. Cabe a ela aceitá-la. Vinky enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Parecia dividida em conflito, mas havia um leve lampejo de algo mais em sua expressão. Harry não a pressionou. Se ela quisesse continuar se lamentando, era uma escolha dela. Mas se ela estivesse disposta a se recompor, ele se certificaria de que ela tivesse um lugar para fazer isso. Vinky não respondeu, mas também não rejeitou imediatamente a oferta. Dobby praticamente vibrava de animação enquanto observava Harry partir, claramente aliviado por alguém ao menos estar tentando ajudá-la. Harry olhou para Vinky por um momento e então disse, eu tenho uma casa. Quase vazia, mas há uma grande floresta ao redor. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro elfo. Apenas árvores e criaturas. Você pode fazer o que quiser lá. Você quer se ligar a mim? Vinky olhou para ele, seus olhos arregalados e marejados de lágrimas examinando seu rosto como se não pudesse acreditar no que ele estava oferecendo. Seus dedos se enroscaram no tecido do uniforme gasto, suas orelhas se movendo involuntariamente. Uma casa, ela repetiu com a voz trêmula. Uma floresta? Para Vinky, Harry assentiu com a cabeça. Se você quiser. Dobby, praticamente saltitando ao lado dela, juntou as mãos. Oh, Vinky. Harry Potter está sendo muito gentil. Um verdadeiro lar para você. Vinky soltou um pequeno suspiro entre soluços, as mãos tremendo enquanto enxugava o rosto. Ela ainda parecia miserável, mas agora havia algo mais, hesitação, talvez até esperança. Vinky não merece tanta gentileza, murmurou ela, olhando para o chão. Harry não se deu ao trabalho de discutir. Ele simplesmente disse, está aí se você quiser. Vinky engoliu em seco, seus dedos tremendo antes de finalmente assentir. Foi um gesto hesitante, pouco mais que uma leve inclinação da cabeça, mas foi o suficiente. Sim, ela sussurrou. Vinky se ligará ao Mestre Potter. Dobby soltou um guincho animado e bateu palmas. Vinky terá um lar de novo. Vinky será feliz, vocês vão ver. Harry tirou a pasta do bolso, aumentando seu tamanho com um toque da varinha. Colocou-a sobre a mesa da cozinha e abriu as travas. Vinky aproximou-se, os olhos fixos na magia que rodopiava dentro da maleta. A floresta encantada estendia-se além, densa de árvores e vegetação rasteira. A luz do sol filtrava-se pela copa das árvores, projetando padrões dourados sobre o chão coberto de musgo. Era um lugar silencioso, intocado. Nenhuma interferência humana, nenhuma ordem artificial imposta. Apenas a natureza. Vinky prendeu a respiração. Entrem, disse Harry. E não entrem na floresta sem mim. Capítulo 377. Em 10 de dezembro, M. McGonagall entrou na aula de transfiguração com ares de quem estava prestes a arruinar o dia de todos.
A turma silenciou imediatamente, em parte porque era McGonagall e em parte porque ela tinha aquele olhar. Aquele olhar que significava que o que quer que ela estivesse prestes a dizer não estava aberto à discussão. O baile de inverno, anunciou ela, acontecerá no dia de Natal. Imediatamente começaram os murmúrios. Alguns alunos pareciam animados, outros horrorizados. McGonagall ignorou as reações e prosseguiu. Como manda a tradição, o baile é aberto a alunos do 4º ano e superiores. Alunos mais novos só podem comparecer se convidados por um aluno mais velho. Traje formal é obrigatório. Mais murmúrios se espalharam pela sala. Os rapazes, em particular, pareceram vagamente enjoados ao pensarem nas vestes de gala. O olhar penetrante de McGonagall pousou em Harry. Como campeão de Hogwarts, Potter, espera-se que você abra o baile. Harry deu uma risadinha, completamente despreocupado. Ele frequentava as celebrações de inverno desde o 1º ano, e no ano passado até organizou a sua própria. O baile de inverno dos Potter já estava marcado para ser realizado por Petúnia e Augusta Longbottom na sua ausência, o que significava que ele não tinha obrigações lá. Isso o deixava livre para lidar com o evento em Hogwarts como bem entendesse. Quantos convidados posso convidar? Perguntou ele, ajustando casualmente a manga da camisa. McGonagall piscou, pega de surpresa. Ao seu redor, várias garotas riram baixinho, já prevendo o caos que certamente se seguiria. O autoproclamado Imperador Potter tinha sua cota de admiradoras, e elas sabiam que aquilo seria uma competição. McGonagall pigarreou. Os campeões recebem convites adicionais, mas o número exato. Quantos? Interrompeu Harry com um tom suave. McGonagall lançou-lhe um longo olhar antes de suspirar. 3. Tracy levantou a mão sem hesitar. Professor, o senhor poderia aumentar esse número em pelo menos 10? McGonagall, que acabará de retomar o controle da turma, parou no meio da frase. 10? Tracy recostou-se na cadeira, indiferente. 15? Pansy bufou. Afinal, o Imperador Potter está construindo seu harém. Isso fez a turma cair na gargalhada. Até alguns grifinórios estavam rindo, enquanto McGonagall beliscava a ponte do nariz, com uma expressão de quem questionava todas as suas escolhas de vida. Daphne e Hermione, no entanto, ignoraram as provocações. Harry deveria convidar Gina, Luna e Astoria, disse Daphne, batendo a pena na mesa. Elas não podem vir de outra forma e nós, as outras, também podemos ir. Hermione assentiu com a cabeça em concordância. Isso seria justo. McGonagall soltou um suspiro profundo. Isto é um baile, não uma experiência social, senhorita Davis, disse ela, voltando-se para Tracy, que sorria sem remorso. Então encarou Harry. 5 é o limite, Potter. Sem negociações. Harry simplesmente deu de ombros. Tudo bem. Blythe gemeu, jogando a cabeça para trás. Você poderia ao menos deixar algumas garotas para o resto de nós, Potter? Draco deu um sorriso irônico. Você fala isso como se algum deles fosse aceitar seu convite. Theodore deu uma risadinha. Mas se você está mesmo desesperado, eu poderia te convidar. Blythe revirou os olhos. Generoso, note mesmo. Talvez eu retribua o favor no seu casamento. Tracy, ainda sorrindo por causa do caos anterior, apoiou-se na mesa. Vocês todos sabem que isso significa que metade da escola vai passar as próximas 2 semanas tentando fazer com que Potter os convide para sair, certo? Daphne suspirou. A outra metade vai estar torcendo para que ele rejeite alguém dramática o suficiente para chorar por isso. Harry os ignorou, girando a pena entre os dedos. Não era como se ele fosse perder tempo se estressando com um baile da escola. Ele já sabia quem ia convidar. A única dúvida era em que tipo de espetáculo o baile de inverno se transformaria quando o profeta diário descobrisse. Draco, esparramado à sua frente, estudou por um momento. Suponho que eu deva ficar aliviado por você não estar conquistando toda a população feminina de uma só vez. Ainda poderia, disse Harry, desplicentemente. Draco bofou. Isso sim seria uma visão e tanto. O grande Harry Potter, chegando com toda uma comitiva. McGonagall respirou fundo, claramente tentando suprimir a dor de cabeça que Harry e seus amigos acabavam de causar. Então, sem dizer mais nada, ergueu a mão num gesto brusco. Chega. Vamos, Sr. Potter. Mostre-me se está pronto. A sala ficou em silêncio. Os meninos, que estavam apreensivos com a ideia de dançar, de repente pareceram aliviados por não serem eles os chamados à frente, enquanto as meninas observavam com interesse. Harry não hesitou. Levantou-se e caminhou até a frente da sala. McGonagall, mantendo a mesma postura rígida e autoritária de sempre, estendeu-lhe a mão. Ele a apertou. McGonagall acenou-lhe com a cabeça em sinal de aprovação. Então, sem mais instruções, deu o primeiro passo. Harry a seguiu sem hesitar. A sala assistiu em completo silêncio. Alguns alunos reprimiam um riso diante do absurdo de ver a professora McGonagall em posição de dança, enquanto outros estavam simplesmente perplexos com o fato de Harry não estar se esforçando como esperavam. Rony, que esperava algum tipo de deslize embaraçoso, franziu a testa. Por que ele sabe fazer isso? Murmurou baixinho. Hermione lançou-lhe um olhar. Porque ele realmente presta atenção em situações em que isso importa. Ron murmurou algo entre dentes, mas não discutiu. McGonagall os guiou por algumas voltas, testando sua capacidade de acompanhar seus movimentos. Harry se moveu com facilidade, seguindo o ritmo que ela imprimia com a mão firme, mas não rígida. Após algumas rotações, ela parou e soltou sua mão. Excelente apresentação, Sr. Potter, disse McGonagall com um raro sorriso. Eu o vi dançar no último baile de inverno dos Potter, mas agora posso dizer com confiança que você está pronto. Harry inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento. Agradeço a confirmação, professor. McGonagall se virou para o resto da turma, sua expressão voltando ao seu habitual semblante sério. Agora, o Sr. Potter e eu supervisionaremos o restante. Sr. Weasley, por favor. Sr. Potter, o senhor pode começar com quem quiser. Rony, que claramente esperava evitar aquele momento, ficou tenso. O resto da turma, porém, observava Harry atentamente.
Ele havia dançado com quase todas as garotas do seu círculo em vários bailes de inverno ao longo dos anos, então já conhecia o nível de habilidade delas. Mesmo assim, não ia descartá-las. Se fosse obrigado a supervisionar um bando de grifinórias se atrapalhando em sua primeira aula de dança de verdade, que pelo menos começasse bem. Antes mesmo que ele pudesse dizer um nome, Pansy praticamente se atirou no chão. O meu primeiro, anunciou ela, agarrando a mão dele antes que qualquer outra pessoa tivesse a chance. Harry deu um sorriso irônico. Impaciente? Pansy sorriu. Eficiente. McGonagall franziu os lábios, mas fez um gesto para que prosseguissem. Muito bem. Comecem. Pansy se posicionou com facilidade, uma mão na dele, a outra repousando levemente em seu ombro. Quando ele deu um passo à frente, ela acompanhou seus movimentos sem esforço. Ao contrário da maioria dos alunos na sala, ela não se preocupava em pisar no pé de alguém ou tropeçar. Deixou-o conduzir sem resistência, seguindo seu ritmo sem hesitar. Sabe, se você continuar dançando assim, pode acabar convencendo as pessoas de que não é uma ameaça completa, provocou Pansy em voz baixa. Isso arruinaria minha reputação, respondeu Harry secamente. Do outro lado da sala, Tracey bufou. Parece que já fizeram isso 100 vezes. Daphne, observando de braços cruzados, murmurou em concordância. Provavelmente porque eles têm. Hermione pareceu vagamente impressionada. Pelo menos alguém está fazendo isso parecer bom. Ela se virou para Ron e McGonagall, soltando um suspiro pelo nariz. Ron estava fazendo tudo errado, pisando nos pés de McGonagall a cada poucos passos, seja de propósito ou por pura incompetência, ninguém sabia ao certo. De qualquer forma, McGonagall parecia prestes a lançar um feitiço nele. Senhor Weasley, disse ela, mal conseguindo conter a paciência. O senhor não está tentando esmagar os dedos do pé do seu parceiro. Pise com cuidado. Rony franziu a testa, olhando para qualquer lugar, menos para McGonagall, enquanto murmurava. A culpa não é minha por isso ser estúpido. Os olhos de McGonagall se estreitaram. Você preferiria passar vergonha na frente da escola inteira? Ron estremeceu e murmurou algo inaudível, mas ao menos tentou corrigir o equilíbrio. Pansy, que ainda dançava com Harry, soltou um resmungo baixo. Bem, isso é doloroso de se ver. Harry olhou de relance. É doloroso ouvir isso. McGonagall voltou-se para a turma, seu olhar penetrante percorrendo os alunos. Meninas, formem duplas e dancem com o Sr. Potter para avaliação. Meninos, formem fila para mim. Seguiu-se um movimento coletivo enquanto os alunos se dirigiam para Harry ou, relutantemente, entravam na linha de fogo de McGonagall. Algumas garotas pareciam ansiosas, outras hesitantes, e algumas claramente tentavam conter a empolgação. Os garotos, por outro lado, pareciam estar sendo levados para a morte. Em primeiro lugar, anunciou McGonagall. Antes que alguém pudesse se mexer, Tracey deu um passo à frente, sorrindo de canto enquanto pegava a mão de Harry. Quero minha vez antes que o caos comece, disse ela. Harry ergueu uma sobrancelha, mas não se opôs, posicionando-se. No instante em que McGonagall acenou com a cabeça, eles começaram. Tracey não era ruim. Um pouco brincalhona demais, mas acompanhou bem o ritmo, girando com desenvoltura quando Harry a conduziu em um giro. McGonagall bateu palmas com firmeza, interrompendo os murmúrios. Continuem se mexendo, senhoritas. Se não estão dançando, deveriam estar praticando com seus pares. Harry ajustou a pegada enquanto Tracey se acomodava, uma mão na sua, a outra repousando levemente em seu ombro. Ela ergueu uma sobrancelha para ele. Então, Imperador Potter, quantas garotas você planeja esmagar hoje? Harry deu um passo à frente, conduzindo-a para a dança. Depende. Você se oferece? Ela sorriu. Por favor. Se alguém vai se machucar, serão os grifinórios. Harry girou-a uma vez antes de passá-la para Daphne, que aceitou sua mão sem hesitar. Ao contrário de Tracey, que gostava de brincar, Daphne era totalmente séria. Ela se movia com facilidade, seguindo seus passos sem hesitar. Você está levando isso a sério, observou Harry. Dançar é útil, disse Daphne simplesmente. E ao contrário de algumas pessoas, eu não quero passar vergonha na frente da escola inteira. Isso é uma indireta para Tracey? Os lábios de Daphne se contraíram. Se a carapuça servir, Tracey, que estava por perto, zombou. Eu ouvi isso. Harry a conduziu por alguns passos antes de McGonagall sinalizar para a próxima garota. Um a um, Harry dançou com as garotas enquanto McGonagall dava uma aula expositiva para os garotos, a maioria dos quais fracassou de forma espetacular. Ao final da aula, ela parecia profundamente arrependida de suas escolhas de vida. Temos muito trabalho a fazer, anunciou ela, com os lábios comprimidos numa linha fina. Harry e a maioria das garotas se saíram bem. As Sonserinas, em particular, lidaram com a situação com facilidade. A maioria delas era puro sangue ou de famílias com uma profunda herança mágica, o que significava que haviam sido treinadas em etiqueta e dança de salão desde a infância. Daphne quase não precisou de orientação. Até mesmo Pansy, apesar de todo o seu drama, tinha um bom jogo de pés. Tracey, embora um pouco brincalhona, pelo menos conseguia seguir uma líder. Grifinória era uma história diferente. Os meninos, em particular, foram um desastre. Simus pisava tanto no pé da sua parceira que McGonagall teve que começar a lançar feitiços de proteção nos sapatos dela. Dee não era o pior, mas claramente não tinha muita experiência em dança formal. A verdadeira catástrofe, no entanto, foi Ron. Depois de pisar no pé de McGonagall pela quarta vez, ela parou no meio do passo, inspirou profundamente e lançou-lhe um olhar que silenciou toda a sala. Weasley, disse ela com a voz perigosamente calma, se você pisar no meu pé mais uma vez, eu mesma o transformarei em uma cadeira e o farei ficar de fora do baile. Rony ficou vermelho, murmurou algo inaudível e tentou evitar um desastre ainda maior. Falhou.
Harry, observando de lado, trocou um olhar com Theodore, que parecia vagamente entretido. Não imaginava que fosse possível ser tão ruim em ficar de pé, murmurou Theodore. Harry deu um sorriso irônico. Ele é talentoso. Após mais uma rodada de sofrimento, McGonagall finalmente encerrou o treino, massageando as têmporas como se uma enxaqueca estivesse prestes a começar. Certo. Chega por hoje. Continuaremos na semana que vem. Ela lançou um último olhar cansado para os garotos. Pratiquem, a menos que queiram passar vergonha na frente da escola inteira. Harry e o resto dos Sonserinos saíram da sala de aula de muito melhor humor do que os Grifinórios. Assim que entraram no corredor, Tracey esticou os braços acima da cabeça, girando os ombros. Bem, isso foi divertido, disse ela. Ver a McGonagall tentando não azarar o Weasley talvez tenha sido a melhor parte da minha semana. Daphne ajeitou a bolsa. Pelo menos você não teve que dançar com ele. Pansy bufou. Ele parecia estar tentando duelar com o chão e perdendo. Atrás deles, Ron murmurou algo inaudível, mas ninguém lhe deu atenção. Os dias seguintes transcorreram com toda a escola ainda empolvorosa com a proximidade do baile. Convites circulavam aos montes, as fofocas estavam a mil e todos tentavam desesperadamente conseguir um par. Quando o fim de semana chegou, Harry já havia perdido a conta de quantas pessoas insinuaram ou perguntaram diretamente se ele estava livre. Algumas foram sutis, conversas mais longas, olhares prolongados, menções casuais ao baile. Outras foram tão sutis quanto uma balaço na cabeça. Um aluno do 5º ano da Corvinal o parou do lado de fora da biblioteca. Potter, eu estava me perguntando se... Harry deu um sorriso educado para a garota. Desculpe, Dawson. Já tenho meus pares definidos. Mas se você estiver afim, podemos dançar ao som de uma das músicas. O aluno da Corvinal pareceu um pouco desapontado, mas assentiu com um pequeno sorriso. Seria bom. Ela hesitou, depois se virou para as amigas que já cochichavam. Algumas delas lançaram olhares furtivos para Harry, rindo baixinho por baixo das mãos. Ele acenou brevemente para elas e se afastou, com Tracey e Daphne ao seu lado. Essa é a 12ª garota desta semana, não é? Perguntou Tracey, divertida. 13º, corrigiu Daphne. Você está se esquecendo da Lufa-Lufa do lado de fora da biblioteca. Tracey assobiou. Impressionante. Você é como um alvo em movimento. Eles estão ficando mais ousados. Harry deu um sorriso irônico, completamente despreocupado. Todo mundo quer um pedaço do imperador. Astoria, a pequena pestinha, riu baixinho ao lado dele, com os olhos brilhando de travessura. É melhor você se apressar, Daph, ou vai perder a chance de ser a líder do harém. Daphne soltou um suspiro pelo nariz, nada impressionada. Nem pensar. É o que todas elas dizem antes de começarem a brigar por ele, cantarolou Astoria, girando uma mecha do cabelo. Ela se virou para Tracey e Pansy, com um sorriso malicioso. Vocês duas também não estão na disputa? Já deviam estar afiando as garras. Pansy lançou-lhe um olhar inexpressivo. Por favor, não vou correr atrás do Potter como uma Corvinal sem cérebro. Se alguém tem que lutar para se manter nas minhas boas graças, é ele. Exatamente, concordou Tracey, com um sorriso irônico. Além disso, Daphne já foi escolhida como a esposa principal. Daphne lançou-lhe um olhar de advertência. Calha a boca. Em seguida, balançou a cabeça, claramente farta da conversa. Não vou dar trela a isso. Mas você não está negando, observou Tracey. Porque não me envolvo com bobagens. Então você está na companhia errada, murmurou Pansy, gesticulando para o grupo. Astoria bateu palmas. Exatamente. Isso é o cúmulo do absurdo, e você vai ter que nos aturar. Capítulo 378. Chegou o dia do baile de inverno. Harry estava em seu quarto enquanto Mish, a elfa doméstica da família Potter, ajeitava seu terno, ajustando os punhos e tirando partículas de poeira inexistentes. O conjunto de 3 peças havia sido feito sob medida para ele, preto com detalhes em verde escuro, discreto o suficiente para não parecer extravagante, mas elegante o bastante para causar impacto. O pequeno Harry está impecável, disse Mish, dando um passo para trás e assentindo com satisfação. Harry ajeitou a gola da camisa em frente ao espelho. Ótimo. O mestre Harry está lindíssimo, disse Mish, dando um passo para trás para inspecionar seu trabalho. Mish, certifique-se de que o terno esteja perfeito. Harry olhou para si mesmo no espelho. O colete verde escuro contrastava bem com as vestes pretas, o bordado prateado discreto, porém elegante. Limpo, bem ajustado, nada exagerado, exatamente como ele gostava. Como estão as coisas em casa? Perguntou ele, girando os ombros para ajeitar o paletó. Mish sorriu radiante. O baile de inverno dos Potter está indo muito bem, mestre Harry. Senhora Petúnia e Madame Longbottom estão garantindo que tudo esteja perfeito. Senhora Petúnia se certificou de que a árvore esteja decorada, e Madame Longbottom disse que tudo está apropriado. Harry bufou. Augusta Longbottom era perfeccionista quando se tratava de eventos tradicionais, então ele não tinha dúvidas de que a casa estava preparada até o último talher polido. As outras famílias que estão ajudando? Misha sentiu com tanta força que suas orelhas caíram. Sim, a família Greengras enviou decorações. A família Bones enviou elfos especiais para a comida. A família Abbott enviou músicos. Ela bateu palmas. A mansão está magnífica, mestre Harry. Senhora Petúnia garantiu que tudo estivesse perfeito, como deve ser o Natal dos Potter. Harry cantarolou enquanto ajustava os botões de punho. Ótimo. Certifiquem-se de que as invenções dos alunos sejam apresentadas. Não estaremos lá para explicá-las este ano, então pedi a todos que escrevam descrições adequadas. Escolham as 3 melhores como de costume, e nós as financiaremos. Se mais alguém quiser apoiar um projeto, pode deixar seus dados. Além disso, garantam que os goblins, elfos domésticos, centauros e outras raças não se sintam desconfortáveis. E sem mim por perto pode haver alguns idiotas tentando alguma coisa. A segurança fica por conta dos goblins. Misha assentiu com entusiasmo, as orelhas se movendo enquanto memorizava cada instrução. Sim, mestre Harry.
Mish vai garantir que tudo seja feito corretamente. Houve uma batida na porta antes que ela se abrisse, revelando o grupo de sempre. Neville, Blythe, Theodore, Draco, Fred, George e Cedric entraram, todos vestidos com as roupas formais que Harry havia providenciado para eles. Seus ternos eram impecáveis, bem cortados, elegantes e caros o suficiente para causar impacto sem serem extravagantes. Ainda assim, era evidente à primeira vista que o traje de Harry estava em um patamar completamente diferente. O dele era feito sob medida, com um tecido e corte mais refinados, e bordados mágicos sutis que só se revelavam sob a luz certa. Não era chamativo, mas era impossível ignorá-lo. Fred assobiou ao entrar, inclinando a cabeça enquanto examinava Harry de cima a baixo. Muito bem, amigo, você vai fazer o resto de nós parecer um bando de empregados. Vocês já estavam condenados no momento em que ele entrou em cena, acrescentou George, cutucando Fred. Aceitem, Potter está jogando um jogo diferente. Harry deu um sorriso irônico. Então pare de tentar competir. Draco revirou os olhos, ajeitando os punhos do paletó. O dele era de um elegante cinza prateado com uma gravata verde escura que combinava com as cores da Sonserina, tudo impecavelmente cortado. Pelo menos não vamos parecer mendigos. Ele ajeitou a manga e lançou um olhar para Harry. Qual você acha que fica melhor? Ele mostrou duas gravatas, uma de um verde esmeralda intenso, a outra de um prateado profundo. Harry mal olhou antes de acenar com a cabeça em direção à verde. Essa, a prateada te deixa com uma aparência pálida. Draco deu um sorriso de canto, claramente satisfeito com a escolha. Eu estava pensando a mesma coisa. Neville se remexeu um pouco, ajustando as lapelas do paletó. Está bom assim? Harry olhou de relance, notando como o terno azul marinho escuro lhe caía bem, com os detalhes sutis em dourado adicionando o contraste perfeito. Está ótimo. Pare de mexer. Neville suspirou, baixando as mãos. Certo. Só não estou acostumado com isso. Cedrico, que já parecia ter saído de um catálogo de moda bruxa, deu-lhe um tapinha reconfortante nas costas. Você vai ficar bem. A maioria das pessoas estará ocupada demais admirando Potter para se importar com o que estamos vestindo. É isso que me preocupa, murmurou Neville. Blythe deu uma risadinha, ajustando os botões de punho. Sinceramente é hilário ver todo mundo se esforçando para superar o Potter no quesito estilo, como se isso fosse alguma vez uma opção. Harry arqueou uma sobrancelha. Você está dizendo que tentou? De jeito nenhum, disse Blythe com naturalidade. Sei quando aceitar a derrota. Theodore, parado de lado, já havia terminado de ajeitar a gravata e observava os outros com um leve divertimento. Vamos acabar logo com isso antes que alguém resolva melhorar nossa aparência com retoques de última hora. Ei, isso é para nós, não é? Disse Fred, fingindo-se ofendido. George deu um suspiro dramático. Estou ferido. Nós jamais faríamos isso. Draco bofou. Com certeza faria isso. Antes que Fred pudesse argumentar, outra batida soou, e a porta se abriu novamente, revelando Tracey, Daphne e Pansy, todas vestidas a rigor para a ocasião. Seus vestidos eram elegantes e bem ajustados, com um toque de sofisticação que deixava claro que não haviam improvisado algo de última hora. Ao contrário de algumas outras garotas da escola, que haviam passado semanas se preocupando com seus vestidos, essas três exibiam a confiança de quem sabia que estava bonita. Tracey os observou criticamente antes de assentirem aprovação. Muito bem, vocês estão impecáveis. Potter, obviamente, está se exibindo, mas isso era esperado. Pansy deu um sorriso irônico, entrelaçando seu braço com o de Harry. E agora a verdadeira diversão começa. Ver o resto da escola pirar com tudo isso. Daphne ajeitou um de seus brincos, lançando um olhar para Harry. Você está pronto? Harry passou entre as três garotas e acenou com a cabeça. Vamos lá. Quando chegaram à sala comunal da Sonserina, o resto de sua comitiva já os aguardava. Daphne, Tracey e Pansy se separaram dele e se juntaram às outras garotas, criando um espetáculo impossível de ignorar. Daphne exibia uma elegância que parecia natural, seu vestido verde escuro simples, porém refinado, fluindo como água a cada movimento. As joias minimalistas, apenas um par de brincos de prata complementavam sua presença serena. Ao seu lado, o vestido vermelho escuro de Tracey formava um contraste marcante, com o corpete ajustado realçando sua silhueta antes da saia se abrir na cintura. Ela sorria, claramente apreciando a atenção que todas recebiam. Astoria, a mais jovem entre elas, usava um delicado vestido lilás, com os cachos loiros presos por pequenos grampos prateados. Ela parecia satisfeita, como se estivesse esperando por aquele momento apenas para observar a reação das pessoas. Luna, como de costume, escolheu algo nada convencional, um vestido azul prateado brilhante com bordados sutis que cintilavam como a luz do luar. Os brincos de rabanete haviam sumido, mas o olhar sonhador permanecia. Hermione optou por um vestido azul marinho, de corte discreto, mas bem ajustado. Seu cabelo, geralmente volumoso, estava penteado em cachos suaves, dando-lhe um ar sofisticado ao qual não estava acostumada. Gina, ao seu lado, usava um vestido bordô escuro que combinava com seus cabelos ruivos, com um decote um pouco mais profundo do que seus irmãos aprovariam. Pansy, sempre querendo impressionar, usava um vestido esmeralda com uma fenda tão alta que chamava a atenção. Ela sorriu de canto, entrelaçando o braço com o de Daphne enquanto cochichavam entre si. Susan e Hannah completaram o grupo, Susan com um elegante vestido preto que realçava ainda mais sua pele clara, e Hannah com um vestido mais delicado bordado com flores, que combinava com sua personalidade mais reservada. Era uma fila que fazia a sala comunal da Sonserina parecer mais um encontro da alta sociedade do que um evento escolar. Os poucos alunos mais novos que tinham ficado para trás estavam olhando fixamente, e até mesmo alguns dos alunos mais velhos pararam para apreciar a cena antes de sair. Blythe soltou um assobio baixo, ajustando os punhos da camisa. Merlin, Potter, se eu não te conhecesse, diria que você está tentando causar um incidente internacional.
Theodore, encostado na parede, deu um sorriso irônico. Metade da escola já está chorando em seus trajes de gala porque você roubou todas essas garotas. Harry deu de ombros. Não é problema meu. Capítulo 379. Os rapazes se separaram para encontrar suas acompanhantes, enquanto Harry caminhava à frente com as garotas. Astoria, sempre instigadora, virou-se para ele com um brilho travesso nos olhos. Você já decidiu com quem vai dançar primeiro, Harry? Perguntou ela, num tom inocente demais para ser sincero. Harry deu uma risadinha, balançando a cabeça. Eu já vi quizzes suficientes de revistas femininas que a tia Petúnia resolveu para saber que isso é uma armadilha. Vocês que decidam entre si. Eu não vou jogar para perder. Tracy deu um sorriso irônico. Inteligente. No momento em que você escolher uma, as outras começarão a contabilizar quem consegue mais danças. Dessa forma, se alguém ficar chateado, a culpa é dela mesma. Pansy bufou. Isso se a gente se importasse com uma coisa tão insignificante quanto a ordem da dança. Daphne olhou para ela. Não faríamos o mesmo? Pansy nem pestanejou. Com certeza. Ginny revirou os olhos, mas sorriu. Pelo menos ele sabe que não deve ter favoritos. Luna, girando uma mecha de cabelo, acrescentou. Sempre podemos tirar a sorte. Ou deixar o destino decidir. Astoria cruzou os braços. O destino é lento. Eu ligo primeiro. Isso naturalmente foi imediatamente recebido com protestos. Quem dera, zombou Tracy. Você mal chega à altura do ombro dele. Astoria lançou-lhe um olhar fulminante. Tenho altura suficiente, muito obrigada. E fui eu quem disse isso primeiro. Não vamos decidir por quem gritar primeiro, disse Daphne categoricamente. Hannah, sempre a voz da razão, murmurou. Poderíamos usar a primeira letra dos nossos sobrenomes? Pansy revirou os olhos. Sim, porque nada transmite mais elegância do que formar uma fila em ordem alfabética. Astoria inclinou a cabeça. Então, os primeiros nomes. Isso é ainda pior, murmurou Daphne. Pansy deu um sorriso irônico, tocando o queixo com a mão. E quanto às casas, então? Isso colocaria os Sonserinos em primeiro lugar. Todos a olharam. Pansy apenas sorriu. O quê? É um ótimo sistema. Hermione bufou. Você só pensa isso porque iria antes de Susan, Luna, Hannah e eu. E você só se opõe porque ficaria quase em último lugar. Harry os observava sem se impressionar. Vocês todos percebem que isso é ridículo, não é? Obviamente, disse Daphne. Mas já que você se recusou a escolher, aqui estamos nós. Harry deu um sorriso irônico, olhando para Astoria. Resolvam isso entre vocês. A jovem Greengra sorriu como se tivesse ganhado algo, enquanto as outras trocavam olhares, algumas divertidas, outras exasperadas, mas nenhuma protestando abertamente. Qualquer sistema que elaborassem provavelmente envolveria uma mistura de manobras sutis e esquemas descarados. Ao entrarem no salão principal, a reação foi imediata. As conversas foram interrompidas, as cabeças se viraram e uma onda de murmúrios se espalhou pela sala. Não era apenas a presença de Harry, era o grupo inteiro. Daphne, Tracy, Astoria, Luna, Hermione, Ginny, Pansy, Susan e Hannah se moviam com uma confiança natural, vestidas com trajes que equilibravam elegância e uma nítida consciência de seu próprio charme. Elas não eram apenas acompanhantes para o baile, elas eram uma declaração de estilo. Do outro lado da sala, os alunos encaravam abertamente. Alguns eram discretos, levantando os olhos dos seus cálices, cutucando os amigos por baixo da mesa. Outros nem sequer tentavam ser discretos. Um aluno da Corvinal engasgou com a bebida. Um aluno do 5º ano da Sonserina parou no meio do passo e quase tropeçou nos próprios pés. Na mesa de Durmstrang, alguns alunos de Karkaroff trocaram olhares, um deles murmurando algo entre dentes. Os alunos de Belch-Batons cochichavam entre si, algumas garotas franzindo levemente a testa, enquanto alguns garotos admiravam abertamente a cena que se desenrolava diante deles. Rony estava boquiaberto, com a cara de quem tinha levado uma pancada na cabeça com um balaço. Dean e Seamus trocaram olhares, claramente impressionados. Fred e George sorriram. Bem, essa é uma maneira de fazer uma entrada triunfal, murmurou Fred. 10 pontos para Potter pela pura audácia, acrescentou George. McGonagall, de pé perto da mesa dos campeões, parecia estar se esforçando muito para não suspirar. Potter, professor, cumprimentou Harry casualmente, ignorando o fato de que a maioria dos funcionários o encarava. Até mesmo o brilho nos olhos de Dumbledore se intensificou um pouco, embora fosse difícil dizer se era por divertimento ou curiosidade. Karkaroff, sentado na extremidade oposta, franziu a testa abertamente. Isso é permitido? Bagman, sempre oportunista, acenou com a mão. Por que não? Os campeões recebem convites extras. Potter simplesmente usou todos eles. Ele deu uma risadinha, como se tudo fosse extremamente divertido. Pensamento criativo, eu diria. Karkaroff zombou com uma expressão amarga. Pensei que os campeões só tivessem direito a 3 convites extras. Harry deu um sorriso irônico. 3 convites para Harry Potter de Hogwarts. E mais 3 para Harry Potter, o nome aleatório que alguém jogou no cálice. Já que aparentemente sou 2 campeões, pensei que poderia muito bem usar todos os meus privilégios. Algumas pessoas próximas reprimiram o riso, e até mesmo alguns dos juízes pareceram vagamente divertidos. Bagman, que nunca perdia a oportunidade de transformar algo em espetáculo, deu uma risadinha. Bem, você tem razão. Uso muito criativo da brecha, meu rapaz. McGonagall apertou a ponte do nariz, claramente ponderando se valia a pena discutir. Enquanto isso, a carranca de Karkaroff se intensificou, mas ele não insistiu no assunto. Enquanto todos os olhares estavam voltados para Harry e suas acompanhantes, outra cena inesperada fez as pessoas sussurrarem. Fleur Delacour, graciosa como sempre, estava sentada ao lado de ninguém menos que Neville Longbottom. Se alguém esperava que Fleur escolhesse um rapaz que a bajulasse ou algum herdeiro rico de sangue puro, enganou-se redondamente.
Mas o que realmente chocou as pessoas não foi apenas o fato de ela ter escolhido Neville, foi que isso fazia sentido. Os garotos pareciam completamente perplexos, mas entre os alunos mais velhos, especialmente as garotas, houve acenos de aprovação. O Neville Longbottom que eles conheceram no primeiro ano, tímido, desajeitado e nervoso, havia desaparecido há muito tempo. Depois de anos de Harry o forçando a treinar, trocando sua varinha e garantindo que ele parasse de duvidar de si mesmo, Neville havia se tornado alguém totalmente diferente. Ele era forte, confiante e não tinha mais medo de sua própria magia. Sinceramente, murmurou uma aluna da Lufa-Lufa do 6º ano, observando Fleur e Neville se sentarem, estou surpresa que mais garotas não o tenham notado antes. Outra garota bufou. Ah, eles perceberam. Só que foram muito lentos para fazer alguma coisa a respeito. Entretanto, Victor Krum escolheu uma companhia muito mais sensata, Evelyn Bulstrode. Ela não era tão conhecida em Hogwarts, mas tinha uma postura elegante e graciosa. Ao contrário de muitas das garotas que praticamente se atiraram aos pés de Krum, ela parecia desinteressada em sua fama, o que provavelmente explicava por que ele a havia escolhido. Ao contrário de Fleur e Neville, a escolha de Krum não causou muita controvérsia. Os alunos de Durmstrang mal reagiram, e os da Sonserina simplesmente a reconheceram com a mesma indiferença que demonstravam pela maioria das coisas. Evelyn, por sua vez, lidou com a situação com tranquilidade, imperturbável pela atenção que Krum recebeu. Fleur, sentada à mesa dos campeões, ergueu uma sobrancelha ao olhar para as garotas que acompanhavam Harry. São muitos encontros, Harry. Harry deu de ombros. É um baile. Melhor que seja interessante. Os alunos de Hogwarts observavam com admiração, inveja e incredulidade. Alguns cochichavam furiosamente, tentando entender como Harry tinha conseguido aquilo. Outros encaravam fixamente, principalmente o grupo de garotas que, independentemente da casa, pareciam pertencer exatamente àquele lugar. Do outro lado do corredor, Rony ainda não tinha se recuperado. Ele olhava boquiaberto para Harry e suas acompanhantes, com a boca abrindo e fechando como a de um peixe. Seamus lhe deu uma cotovelada. Cara, fala alguma coisa antes que você desmaie. Como? O quê? Rony gaguejou, boquiaberto com o espetáculo à sua frente. Ele se virou para sua acompanhante, uma garota da Grifinória que parecia apenas levemente interessada em sua indignação. Por que eles tolerariam isso? Ele gesticulou vagamente para Harry, que agora se acomodava na mesa dos campeões, cercado por suas 9 acompanhantes como se fosse a coisa mais natural do mundo. A garota mal olhou para Rony antes de voltar a encarar Harry. Eu queria estar lá também. Ron ficou boquiaberto. Ele gaguejou por um momento, depois desistiu, cruzou os braços e se encolheu emburrado em seu copo de suco de abóbora. Na mesa dos campeões, Harry recostou-se na cadeira, ajustando o punho da camisa enquanto ignorava os olhares que lhe eram lançados. A disposição não era exatamente prática, havia gente demais para o espaço disponível, mas ele não ia se separar do grupo só porque as pessoas achavam estranho. As garotas já tinham escolhido seus lugares, com Daphne à sua direita e Tracy à sua esquerda. Do outro lado da mesa, Kingsley, elegantemente vestido com um robe azul marinho escuro, observava a cena com um divertimento mal contido. Soltou uma risadinha discreta e balançou a cabeça. Você não faz as coisas pela metade, não é? Harry deu um sorriso irônico, pegando seu cálice. Kingsley, você me conhece melhor do que isso. Daphne pegou a cesta de pão e a passou para Astoria, que conseguiu se espremer entre Hermione e Luna. As pessoas estão olhando, disse ela distraidamente, partindo um pedaço de pão. Eles estão nos encarando desde que entramos, disse Pansy, girando um garfo entre os dedos. Sinceramente, eu esperava pelo menos um desmaio dramático até agora. De tempo ao tempo, murmurou Tracy. Tenho certeza de que alguém já está planejando isso. Fleur ergueu uma sobrancelha, balançando a cabeça. Isso é deslumbrante, a rir. Harry lançou-lhe um olhar de soslaio. Diz a mulher que poderia ter metade da escola aos seus pés se quisesse. Fleur deu de ombros delicadamente como quem diz, bem sim, mas isso é diferente. E não funciona com você. Krum grunhiu e voltou a comer. Conforme o jantar prosseguia, a conversa no salão nunca cessava completamente. Mesmo enquanto comiam, as pessoas não paravam de olhar para a mesa dos campeões, cochichando entre si. Rony havia afundado ainda mais na cadeira, encarando Harry como se tivesse se empenhado em arruinar sua noite. Enquanto isso, Seamus e Dean faziam apostas sobre quem Harry dançaria primeiro. Fred e George, sentados algumas cadeiras adiante, praticamente vibravam de tanta diversão. Sabe, disse Fred, dando uma cutucada no irmão, este pode ser o meu evento favorito em Hogwarts até agora. George assentiu com a cabeça, dando uma mordida em um pedaço de rosbife. Quer dizer, se Potter continuar assim, ano que vem ele pode simplesmente se autoproclamar diretor e ver se alguém o impede. Eu votaria nele. Mesmo. Logo quando os últimos pratos desapareceram das mesas, McGonagall se levantou e bateu palmas. Campeões, por favor, subam ao palco para a dança de abertura. O silêncio tomou conta do ambiente, e os olhares se voltaram para Harry, aguardando sua reação. Ele se levantou, esticando os dedos brevemente antes de lançar um olhar para as 9 garotas sentadas ao seu redor. Já decidiram? As meninas trocaram olhares e depois riram. Conseguimos sim, disse Tracy, sorrindo. Tiramos muitos. Harry ergueu uma sobrancelha. E, a primeira vez da Daphne, anunciou Pansy, com um sorriso irônico. Tente não pisar no calo dela. Daphne revirou os olhos, mas colocou a mão na de Harry, deixando-o guiá-la em direção ao centro do salão principal. Ao redor deles, a conversa diminuiu, a expectativa pairando no ar. A música aumentou de volume, as primeiras notas da valsa preenchendo o espaço enquanto os outros campeões e seus pares tomavam suas posições. Harry colocou a mão na cintura de Daphne, guiando-a nos primeiros passos com uma facilidade prática. Ela o seguiu sem hesitar, seus movimentos suaves e sem esforço. De lado, Tracy assobiou. Claro, eles fazem parecer fácil.
Deveria ter ido primeiro, murmurou Astoria com os braços cruzados. Você vai sobreviver, disse Pansy, divertida. Os alunos que assistiam não se deram ao trabalho de esconder suas reações. Algumas garotas cochichavam entre si, seus olhares alternando entre Harry e Daphne. Os garotos, por sua vez, exibiam frustração e uma admiração relutante no rosto. Rony franziu a testa de seu lugar na mesa da Grifinória, resmungando baixinho. Já imaginava. Seamus deu-lhe um empurrãozinho. Você também podia ter aprendido a dançar, sabia? Ron lançou-lhe um olhar fulminante, mas não disse nada. Quando a música estava quase terminando, Harry girou Daphne uma vez antes de passá-la suavemente para Tracy, que sorriu ao pegar sua mão. Minha vez, disse ela, posicionando-se. Vocês planejaram todo o pedido, não é? Perguntou Harry, divertido. Obviamente, disse ela. Você acha que deixaríamos isso ao acaso? Tracy era mais animada que Daphne, seus movimentos mais brincalhões e, por sorte, a música havia mudado para um ritmo mais vibrante. Ela sorriu ao se posicionar, pousando levemente a mão na de Harry antes de dar os primeiros passos com ele. Finalmente, algo com um pouco de energia, disse ela, acompanhando seus movimentos sem esforço. Harry a girou sem aviso, fazendo-a soltar uma risadinha antes de voltar a andar. Imaginei que você ia gostar dessa. Você acertou em cheio, disse Tracy, girando sob o braço dele antes de voltar ao lugar. A dança deles era mais fluida, menos rígida do que a valsa anterior. Tracy se entregava ao ritmo, deixando-o conduzir, mas acrescentando seu próprio toque quando possível. Um passo rápido aqui, um giro ali. O suficiente para evitar que se tornasse previsível. À margem do campo, Pansy sorriu com ar de superioridade. Ela está se divertindo demais com isso. Ela só está se certificando de que ele se lembre da dança, respondeu Daphne dando um gole em sua bebida. Caso ele pensasse que ficaríamos todos parados como enfeites. Astoria, de braços cruzados, batia o pé impacientemente. Ela está demorando demais. Você é a próxima, disse Luna, observando a dança com interesse. A menos que Tracy decida de repente ficar com ele. Astoria estreitou os olhos. Ela não se atreveria. A música terminou, e sem perder o ritmo, Harry se virou, já oferecendo a mão à Astoria. Ela sorriu radiante e deu um passo à frente sem hesitar. Já era a hora, murmurou ela, tomando posição. Harry arqueou uma sobrancelha. Você está agindo como se tivesse esperado horas. Deu vontade, disse Astoria, deixando-o guiá-la nos primeiros passos. Ao contrário das outras, ela era menor, o que significava que ele tinha que se ajustar um pouco para garantir que ela não se esticasse demais. Não que ela parecesse se importar, acompanhava o ritmo com facilidade, com uma expressão presunçosa. Você está mais ágil do que no ano passado, observou ele. Astoria ergueu o queixo. Tenho praticado. Não posso deixar que Daphne tenha toda a graça da família. Daphne, ao ouvir a conversa, revirou os olhos. Você podia simplesmente ter me pedido para te ensinar. E ficar ouvindo você me criticar o tempo todo. Não, obrigada, respondeu Astoria, girando com um pouco mais de estilo do que o necessário antes de retomar o ritmo. A música mudou novamente e quando a canção chegou ao fim, Harry passou Astoria suavemente para Luna, que deu um passo à frente como se estivesse esperando por aquele exato momento. Dançar com Luna era sempre diferente. Ela nunca se movia exatamente como ninguém, balançando como se ouvisse uma melodia além do que a banda tocava. Mas ela não era desajeitada, pelo contrário, seguia os passos de Harry sem esforço, fluindo com uma leveza quase onírica. Você é muito bom nisso, ela murmurou enquanto giravam pelo chão. Harry deu um sorriso irônico. Você parece surpreso. De jeito nenhum, disse ela com leveza. Faz sentido. As estrelas sempre gostaram de dançar também. Harry apenas murmurou, optando por não perguntar. Afinal, era Luna. A essa altura, o espetáculo dele trocando de parceiras de dança estava causando ainda mais murmúrios pelo salão. Ele podia ver as pessoas cochichando, especulando, provavelmente se perguntando se ele tinha enlouquecido ou se aquilo era algum tipo de demonstração de poder. Nenhuma das duas coisas era verdade. Ele simplesmente não ia escolher entre elas. Quando a música mudou novamente, ele guiou Luna em uma última volta antes de passá-la para Hermione. Ela pegou sua mão sem hesitar com um aperto firme e seguro. Você não está nervoso? Perguntou Harry enquanto eles iniciavam o próximo ritmo. Hermione bufou. Por que eu estaria? Porque metade da escola está assistindo. Eles estão de olho em você, não em mim. Ela olhou para ele. Além disso, você é um bom líder. Ele deu um sorriso irônico. Vocês não precisam de mim para liderar. Hermione revirou os olhos. Obviamente. Mas posso deixar você fingir. Ela não era tão fluida quanto Luna, nem tão vistosa quanto Tracy, mas era sólida, seguindo os passos com facilidade. Era evidente que ela havia praticado, embora se isso se devesse a um interesse genuíno ou a pura recusa em ser ruim em algo fosse discutível. A música mudou novamente, e Hermione deu um passo para trás enquanto Gina tomava seu lugar. A caçula dos Weasley estava sorrindo, claramente gostando de como a noite estava se desenrolando. Você percebe que fez todos os outros caras neste baile parecerem idiotas, não é? Disse ela quando começaram. Não é minha culpa que eles não tenham criatividade, disse Harry. Ginny riu. Você acabou de roubar metade das garotas que eles esperavam convidar. Parece ser um problema deles. Gina deu um sorriso de canto, acompanhando o ritmo com facilidade. Ela tinha a vantagem de ter crescido em uma casa cheia de jogadores de quadribol? Seus movimentos eram rápidos e ela não hesitava em girar mais bruscamente do que o necessário só para testar os reflexos de Harry. Ele a alcançava todas as vezes. Quando Ginny deu um passo para trás, Pansy entrou em cena. Ela não esperou que a próxima música começasse por completo. Simplesmente agarrou a mão dele e o puxou para dançar com sua confiança habitual. Dançando com todo mundo hoje à noite? Ela provocou. Pensei que também poderia fazer isso. Pansy deu um sorriso irônico. Aposto que você será o assunto do Profeta Diário amanhã de manhã. Harry Potter e seus 9 encontros. Ele está criando uma nova tradição bruxa? Provavelmente.
Ela era elegante na pista de dança, como era de se esperar. Assim como Daphne, ela havia sido criada para saber valsar, mas ao contrário de Daphne, ela se entregava à dança com um toque de drama. Cada giro era um pouco mais pronunciado, cada passo mais preciso do que o necessário. Ela estava dando um show e sabia disso. Tracey, observando de longe, estava sorrindo. Merlin, ela está adorando isso. Você só está com inveja, respondeu Pansy sem olhar para ela. De jeito nenhum. Já tive a minha vez. Pansy revirou os olhos, mas girou uma última vez antes de dar um passo para trás e gesticular para Susan. Vamos lá, Bones. Tente não parecer que está entrevistando ele. Susan balançou a cabeça negativamente, mas pegou a mão de Harry e tomou seu lugar. Ela não foi a primeira a dançar com ele esta noite, mas ainda assim parecia algo especial. Desde o primeiro ano, desde aquela aula de voo em que ele a segurou antes que ela tocasse o chão, ela sabia que tinha uma queda por ele. Essa paixão não diminuiu com o passar dos anos, apenas se intensificou com o tempo que passaram juntos. E agora, com a mão dele na sua, guiando-a suavemente para os próximos passos, ela não pensava na plateia nem nos sussurros da multidão. Apenas nele. Você estava se contendo, ela murmurou. Harry a girou, mantendo o aperto firme. Como assim? Susan deu um sorriso irônico, encontrando o olhar dele. Você está garantindo que nenhum de nós tropece. Eu sei que você poderia ir mais rápido. Harry deu uma risadinha. Você está dizendo que consegue acompanhar? Ela apertou a mão dele. Experimente. Ele fez isso. Seus passos se aceleraram, e Susan o acompanhou, um sorriso se formando em seus lábios enquanto se moviam em sincronia. A multidão mal notou a mudança, mas as garotas que assistiam, sim. Pansy cantarolou. Bones é competitiva quando quer. Conforme a música diminuía o ritmo, Harry puxou Susan para uma última volta antes de dar um passo para trás. Nada mal. Susan jogou o cabelo para trás do ombro. Eu te disse. Ela deu um passo para o lado quando Hannah se aproximou, sorrindo enquanto pegava a mão dele. Ao contrário das outras, ela não estava ali para se exibir ou provar nada. Dançar com Harry não era uma questão de fazer uma declaração. Era simplesmente agradável. Confortável. Eu estava preocupada que você estivesse cansado quando chegasse até mim. Ela brincou enquanto começavam. Deveríamos ter lutado por uma posição melhor, então disse Harry. Hannah riu, seguindo o exemplo dele com facilidade. Ela não era tão rápida quanto Susan nem tão experiente quanto Daphne, mas era ágil e firme nos passos. De lado, Gina inclinou a cabeça. Hannah é boa. Hermione assentiu com a cabeça. Ela também não está nervosa. Hannah, ainda concentrada na dança, olhou para Harry. Você está realmente gostando disso, ou é só mais uma coisa que você tem que fazer? Harry puxou Hannah um pouco mais para perto, movendo-se com facilidade ao ritmo da música. Você sabe que eu gosto de passar tempo com você, disse ele. Não importa se é dançando, fofocando ou praticando feitiços. Se eu não quisesse fazer isso, eu não faria. Os lábios de Hannah se curvaram num pequeno sorriso. Que bom saber, disse ela. Senão, eu começaria a pensar que você estava apenas sofrendo com isso para nos fazer felizes. Hermione, parada de lado, bufou. Ah, por favor. Se ele estivesse sofrendo, nós saberíamos. Potter não faz nada que não queira. Pansy assentiu com a cabeça, observando Harry girar Hannah antes de puxá-la de volta para o passo. Verdade. Ele mal tolera metade da escola. Eu estou bem aqui, sabia? Disse Harry secamente. Hannah riu. Mas eles têm razão. Daphne, dando um gole em sua bebida, cantarolou. É por isso que as pessoas ficam tão irritadas com você. Você não segue as regras delas, e isso as deixa loucas. Isso somado ao fato de ele ter conseguido realizar uma apresentação completa de dança de salão com 9 garotas diferentes, acrescentou Astoria, sorrindo. A música mudou novamente, sinalizando o fim da canção. Harry guiou Hannah em um último giro antes de soltá-la. Ela deu um passo para trás com um olhar satisfeito, jogando uma mecha loira solta sobre o ombro. Foi divertido. Harry acenou com a cabeça para ela antes de se virar para os outros. Mais alguém quer jogar? Antes que alguém pudesse responder, McGonagall bateu palmas, sinalizando para que o salão se abrisse para o restante dos alunos. A tensão diminuiu um pouco à medida que as pessoas se juntavam à dança, embora a maior parte da atenção ainda estivesse voltada para Harry e seu grupo. Ele estendeu a dança dos campeões de 1 para 9 pessoas. Fred e George se aproximaram, sorrindo como se estivessem esperando por esse momento. Ora, Imperador Potter, disse Fred, cruzando os braços. Foi doloroso de assistir. 9 danças. E ainda tivemos que esperar? Chocante de verdade, acrescentou George. Alguns podem dizer que vocês se esqueceram das pessoas comuns. Harry bufou. Eu tento. Fleur e Neville se aproximaram justamente quando algumas garotas na lateral começaram a se aproximar, olhando para Harry como se estivessem criando coragem para convidá-lo para dançar. Ele já havia prometido que cantaria 1 ou 2 músicas com algumas delas, e nesse ritmo, a lista só aumentaria. Você está causando um escândalo, Harry comentou Fleur, inclinando a cabeça. 9 parceiros? As garotas de Belch Batons estão furiosas. Transmita minhas desculpas, disse Harry, observando alguns deles lançarem olhares furiosos em sua direção. A inveja não é problema se eu concordou ela, e então deu um sorriso irônico. Mas eu me pergunto quanto tempo vai levar até que tentem amaldiçoar seus pés. Harry deu um sorriso irônico. Meus pés são rápidos. Duvido que consigam lançar um feitiço. Fleur soltou uma risadinha discreta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Pansy a interrompeu com um sorriso irônico. Talvez não, mas eu não teria tanta certeza sobre a sua cabeça grande. Harry deu um sorriso irônico. Quer saber quem é o verdadeiro convencido? Pansy bufou. Daphne revirou os olhos. Astoria, a única que parecia genuinamente confusa, olhou de uma para a outra. Espera, quem?
Risadas ecoaram pelo grupo. Hermione suspirou, já se arrependendo de estar no meio do que quer que aquilo estivesse prestes a se tornar. Tracy sorriu. Não responda, Tori. Você vai dormir melhor sem saber. Astoria bufou, cruzando os braços. Isso só me dá mais vontade de saber. Então cumpri minha missão, disse Tracy com um sorriso irônico. Harry deu uma risadinha e voltou sua atenção para o salão. O baile de inverno estava em pleno andamento, com os alunos formando pares na pista de dança enquanto outros ficavam sentados assistindo, fofocando ou se empanturrando. Doces e bebidas apareceram nas mesas enquanto o grupo de Harry se acomodava em seus lugares. A empolgação inicial do baile de inverno dando lugar a uma conversa descontraída. A música continuava tocando e os alunos circulavam entre a pista de dança e suas mesas. Draco, Theodore, Blaise, os gêmeos e Cedric chegaram com seus acompanhantes, encontrando lugares ao redor de Harry. Estavam todos de bom humor, mal conseguindo conter o riso quando Dumbledore pegou a mão de McGonagall e a conduziu ao palco. A cena da austera professora de transfiguração sendo graciosamente girada pelo diretor foi suficiente para deixar metade da mesa sorrindo. Enquanto isso, Snape parecia prestes a lançar um feitiço que destruía todo o evento. Seu olhar oscilava entre os casais que dançavam, os alunos que riam e Dumbledore, como se estivesse pessoalmente ofendido pela festividade. Aquele homem não tem vergonha nenhuma, murmurou Draco, observando Dumbledore girar McGonagall com um entusiasmo que, para ser sincera, era um pouco perturbador. Blaise bufou. Dá para pensar que depois de um século de vida, ele já teria superado a vergonha de se expor dessa forma em público. Tracy inclinou-se para frente com um sorriso irônico. Vocês bem que gostariam de ter esse tipo de confiança. Pansy deu um sorriso irônico. O que ficar desfilando por aí como uma louca na frente da escola inteira? Ela lançou um olhar rápido para Harry. Ah, espere. Nós já temos alguém que faz isso. Harry, indiferente, pegou seu cálice. Tente mais, Parkinson. Theodore olhou para Snape e deu um sorriso irônico. Esqueçam Dumbledore. Olhem para Snape. Ele parece que alguém acabou de amaldiçoar seu caldeirão favorito. Do outro lado do corredor, a expressão de Snape só piorou. Do jeito que ele encarava a pista de dança, era um milagre que ele não tivesse incendiado alguma coisa por pura força de vontade. Fred cutucou George. 5 foices diz que sai furioso antes da próxima música. George cantarolou. Tentador, mas acho que ele fez uma aposta consigo mesmo para ver quanto tempo consegue aguentar isso antes de explodir. Daphne, girando distraidamente a bebida, olhou para Harry. Aposto que ele está furioso porque você conseguiu 9 encontros e ele não consegue nenhum. Isso provocou uma série de risinhos discretos. Até mesmo Cedric, que geralmente se mantinha afastado das bobagens deles, deu uma risadinha. Ginny balançou a cabeça. Vocês são terríveis. Susan, que estava de olho na mesa de sobremesas, pousou sua taça. Falando em coisas terríveis, ela inclinou o queixo na direção de Ron, que ainda encarava a mesa deles do outro lado do salão. Hermione suspirou, já se preparando para qualquer absurdo que estivesse prestes a acontecer. O que será agora? Ron, após o que pareceu uma breve discussão com Seamus e Dean, finalmente se levantou. Seus movimentos eram bruscos, como se ele não tivesse certeza se realmente queria fazer aquilo, mas sua expressão era definida, irritada, determinada e simplesmente estúpida o suficiente para seguir em frente. Ah, isso promete, murmurou Theodore. Draco deu um sorriso irônico. Isso vai ser constrangedor para ele, não é? Com certeza, confirmou Blaise. Rony caminhou a passos largos até a mesa, mal olhando para o resto das pessoas antes de se concentrar em Harry. Suas orelhas estavam vermelhas, o que não era incomum, mas desta vez era menos por vergonha e mais por irritação. Ei, Harry, disse ele, em voz alta o suficiente para chamar a atenção de algumas pessoas. Posso falar com você? Harry deu um gole em sua bebida. Você já é. Ron franziu a testa. Sozinho. Tracy sorriu, apoiando o queixo na palma da mão. Mas estamos nos divertindo muito assistindo. Rony lançou-lhe um olhar fulminante antes de se virar para Harry. Sério, cara, que diabos é isso? Ele gesticulou vagamente em direção à mesa. 9 encontros? Você está tentando se exibir ou algo assim? Harry recostou-se na cadeira. Como é? Ron bufou. Parece que você está tentando esfregar isso na cara de todo mundo. Pansy zombou. Ah, por favor. Se Potter quisesse esfregar alguma coisa na sua cara, você saberia. O maxilar de Ron se contraiu. Só estou dizendo que é um pouco demais, não é? Alguns de nós tivemos que realmente nos esforçar para encontrar encontros. Harry ergueu uma sobrancelha. Isso não é justo, retrucou Ron. Você já ganha tudo de mão beijada, e agora tem que ficar com todas as garotas também? A mesa ficou em silêncio. Pansy soltou uma risadinha discreta. Ah, que fofo. Você realmente achou que tinha uma chance. Ron corou. Não é isso. Você está agindo como se eu os tivesse forçado, disse Harry, interrompendo. Seu tom era casual, mas a aspereza subjacente era inconfundível. Eles concordaram em vir comigo. Você poderia ter perguntado a eles mesmo. Não perguntou. Ele inclinou a cabeça. Parece que o problema é seu. Ron abriu a boca e a fechou novamente. Suas mãos se fecharam ao lado do corpo, mas ele claramente não sabia como rebater. Fred, que vinha observando com interesse, finalmente se pronunciou. Muito bem, Ronykins, talvez seja a hora de recuar antes que você se complique ainda mais. Rony o encarou com raiva. De que lado você está? George deu de ombros. O lado do bom senso, que você claramente abandonou no momento em que se levantou. Rony parecia querer discutir mais, mas o peso de todos os olhares na sala o oprimia. Com um suspiro de frustração, ele deu meia volta e voltou pisando duro para a mesa da Grifinória. Assim que ele saiu do alcance da voz dela, Tracy soltou um assobio baixo.
Bem, isso foi patético. Draco deu um sorriso irônico. Pelo menos ele nos deu algo para rir. Daphne balançou a cabeça, pegando sua bebida. Honestamente, isso foi constrangedor para todos os envolvidos. Harry não pareceu abalado. Ele já tinha lidado com coisas piores vindas de Ron ao longo dos anos. O ciúme era previsível naquele momento. Harry olhou para Gina, percebendo sua carranca. Soltou um suspiro pelo nariz, já esperando por isso. Ron sempre fora um problema rude, preconceituoso e teimoso além da conta. Não era como se Harry não tivesse tentado. Ele o incluía em coisas, lhe dava oportunidades, mas nunca funcionava. Ron odiava qualquer um que não fosse exatamente como ele, via os Sonserinos como inimigos e tratava qualquer um mais inteligente que ele com suspeita. Se tivesse nascido do outro lado da guerra, teria se encaixado perfeitamente no pior tipo de purista. Ginny, pelo menos, não era tão ingênua. Ela tinha um coração mole, com certeza, mas não era boba. Sabia que Ron estava errado, provavelmente mais do que qualquer outra pessoa. Seus lábios se fecharam brevemente, mas então ela soltou um suspiro e voltou a prestar atenção na conversa à mesa, juntando-se à provocação de Tracy sobre algo que Daphne estava fazendo. Capítulo 380. O baile de inverno estava em pleno andamento. Os alunos lotavam a pista de dança, alguns se movendo com graça, outros tropeçando nos passos com graus variados de sucesso. Os professores haviam se retirado para suas mesas, com exceção de Dumbledore, que ainda se divertia com algumas voltas ocasionais. McGonagall finalmente se sentou, com uma expressão de profundo arrependimento. Snape estava sentado rigidamente à mesa dos professores, com a expressão contorcida em uma carranca profunda. Ele tinha um cálice na mão, mas não havia bebido um gole sequer, provavelmente se arrependendo de ter decidido ficar. Harry ouviu Lee Jordan se aproximando dos gêmeos, falando animadamente sobre algo que estava acontecendo no jardim. Hagrid e Madame Maxime estão lá fora, disse Lee. Parece que um pequeno espetáculo está prestes a começar. Harry franziu a testa. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Os alunos se reuniriam, ririam e fariam de Hagrid um espetáculo. Não transformem Hagrid em motivo de piada, disse ele, levantando-se. As garotas o seguiram sem questionar enquanto ele caminhava para fora. O ar frio da noite estava revigorante. O perfume de rosas e geadas se misturava no jardim. Luzes de fada flutuavam sobre as sebes, lançando um brilho suave sobre os caminhos sinuosos. À medida que se aproximavam, a voz de Hagrid ecoava pelo ar. Harry acenou com a varinha para isolar a si mesmo e a Madame Maxime, para que os outros não os ouvissem. No momento em que te vi, eu soube, ele dizia, com a voz carregada de uma suavidade incomum. O que você sabia, Hagrid? Perguntou Madame Maxime com um tom suave e interessado. Eu simplesmente sabia. Sabia que você era como eu. Hagrid hesitou antes de continuar, agora mais baixo. Foi sua mãe ou seu pai? Houve uma pausa. Eu não sei o que você quer dizer, Hagrid, disse Maxime. Harry soltou um suspiro pelo nariz. Ele já conseguia prever o que ia acontecer. Era minha mãe, disse Hagrid, uma das últimas da Grã-Bretanha. Claro, não me lembro muito bem dela. Ela foi embora quando eu tinha uns 3 anos. Não era muito maternal. Bem, não é da natureza delas, né? Ele deu uma risadinha rouca, mas não durou muito. Não sei o que aconteceu com ela. Pode até estar morta, sei lá. Madame Maxime não disse nada. Permaneceu completamente imóvel, olhando fixamente para a fonte. Meu pai me criou, continuou Hagrid. Um homenzinho bem pequeno mesmo. Quando eu tinha 6 anos, eu conseguia colocá-lo em cima da cômoda se ele me irritasse. Eu o fazia rir. Sua voz falhou um pouco. Morreu quando eu comecei a estudar. Tive que me virar sozinho depois disso. Dumbledore me ajudou, claro. Sempre ajudava. Ele fungou ruidosamente, tirou um lenço de bolinhas do bolso e assoou o nariz. Depois de um instante, voltou-se para Madame Maxime. Chega de falar de mim. E você? De que lado está? Madame Maxime enrijeceu, sua postura mudando completamente. Está frio, disse ela, com a voz seca. Acho que vou entrar agora. Hagrid piscou. Não, não vá. Eu nunca encontrei outro igual antes. A não ser o que exatamente? Sua voz era gélida. Harry cerrou os dentes. Ele já sabia que Hagrid não perceberia a tempo. Outro meio gigante, é claro. Houve uma inspiração profunda. Então, e ora. A voz de Madame Maxime ecoou pelo jardim, alta o suficiente para fazer alguns alunos escondidos se assustarem. Fleur e seu acompanhante quase caíram de um arbusto. Nunca fui tão insultada em toda a minha vida. Meio gigante? Eu tenho ossos grandes. Ela virou-se bruscamente, passando por entre as sebes, fazendo com que um enxame de fadas se dispersasse no ar. Hagrid ficou sentado ali por um longo momento, olhando para ela. Então, sem dizer mais nada, levantou-se e foi embora, não em direção ao castelo, mas sim em direção à sua cabana. Ao redor deles, os alunos olhavam, confusos com a cena. Embora Harry tivesse interrompido a conversa entre Hagrid e Madame Maxime, eles ainda podiam ver o momento em que ela engasgou, o rosto se contorcendo em ofensa antes de se virar e sair furiosa. Hagrid permaneceu onde estava, os ombros caídos enquanto a observava desaparecer. Harry suspirou. Voltem todos. Eu falo com ele. Luna permaneceu onde estava. Eu também irei. Daphne e Tracy trocaram um olhar, mas nenhuma das duas discutiu. O grupo já havia atraído atenção suficiente dentro do salão principal, e não havia motivo para causar um escândalo também do lado de fora. Tente não demorar muito, disse Daphne. Se McGonagall achar que você desapareceu, ela vai atrás de você.
Tracey bufou, acenando preguiçosamente para ele enquanto os outros voltavam em direção ao castelo. Aproveitem a conversa franca. Harry sorriu de canto, acenando de volta. Ele e Luna atravessaram o jardim em direção à cabana de Hagrid. Ao chegarem à porta, Harry bateu uma vez antes de empurrá-la e abri-la. Hagrid, lá dentro, a lareira crepitava, projetando sombras trêmulas pelo cômodo bagunçado. Hagrid estava encolhido à mesa, com uma caneca enorme nas mãos, encarando-a como se ela contivesse as respostas para a própria vida. Canino batia o rabo preguiçosamente no chão, mas não se mexia do lugar. Hagrid ergueu os olhos, ligeiramente vermelhos. Ah, olá, Harry. Luna. Harry puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele, recostando-se. Então isso correu bem. Hagrid suspirou, passando a mão enorme pelo rosto. Não sei o que eu disse de errado. Luna, que estava sentada na beira de outra cadeira, inclinou a cabeça. Você a chamou de meio gigante. Hagrid franziu a testa. Bem, ela é, não é? Harry tamborilou os dedos na mesa. E ela não quer que ninguém saiba. Hagrid soltou um suspiro profundo, apertando os dedos em volta da caneca. Qual o problema? Não há nada de errado em ser um meio gigante. Luna balançou as pernas levemente. Isso depende de quem você pergunta. Algumas pessoas não querem ser rotuladas. Hagrid franziu a testa. Mas, é quem somos. Não podemos simplesmente fingir que não é verdade. Harry balançou a cabeça. Você sabe como é, Hagrid. Você viu isso em primeira mão. As pessoas são criaturas simples. Qualquer coisa diferente, qualquer coisa que elas não entendam, elas rejeitam. Ela é a diretora de uma das maiores escolas de magia da Europa. Rótulos, sejam verdadeiros ou falsos, atraem uma atenção que ela não deseja. Hagrid franziu a testa, olhando para sua caneca, mas Harry continuou. Ela chegou onde está em uma sociedade que não estende o tapete vermelho para mulheres no poder. Você acha que ela simplesmente aceitará outro título que as pessoas veem como uma desvantagem? Luna, sentada delicadamente em uma cadeira próxima, balançou as pernas levemente. Especialmente quando os gigantes não têm a melhor reputação. A carranca de Hagrid se aprofundou. Mas isso não está certo. Não há nada de errado em ser um gigante ou meio gigante. Não importa se está certo ou não, disse Harry. É como as pessoas veem a situação. Você tem orgulho da sua mãe, e isso é ótimo. Mas nem todo mundo quer ser definido por algo que não escolheu. Hagrid soltou um suspiro pesado, esfregando o rosto com uma de suas mãos enormes. Não queria insultá-la. Só pensei. Talvez ela entendesse. Harry recostou-se na cadeira. Provavelmente sim. Mas isso não significa que ela queira falar sobre isso no meio de um evento público. Hagrid grunhiu. Ele sabia que Harry tinha razão, mas isso não tornava a situação mais fácil de aceitar. Deu um longo gole na caneca antes de colocá-la na mesa com um baque silencioso. Acho que estraguei tudo então. Um pouco, disse Harry. Luna cantarolou. Talvez ela se acalme depois de um tempo. Mas é melhor você evitar tocar no assunto novamente. Hagrid assentiu lentamente, ainda com um semblante sombrio. Acho que você tem razão. Só, pensei que finalmente tinha encontrado alguém como eu, sabe? Harry não tinha muito a dizer sobre isso. Ele não ia ficar ali fingindo que sabia como era ser um meio gigante no mundo bruxo. Mas ele entendia o suficiente para saber que se sentir sozinho, sentir que ninguém mais o compreendia, não era fácil. Luna, sempre perspicaz à sua maneira, inclinou a cabeça. Há mais de uma maneira de compartilhar coisas em comum, Hagrid. Talvez ela mude de ideia mais tarde. Hagrid soltou um longo suspiro. Talvez. Harry empurrou a cadeira para trás e se levantou. Você vai subir ou vai ficar aí sentado a noite toda remoendo isso? Hagrid lançou-lhe um olhar cansado, mas bufou. Dá-me um pouco. Harry assentiu com a cabeça. Provavelmente era o melhor que conseguiriam dele por enquanto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.